12, muito bem. Ok, sou professor aqui no ISEL já, infelizmente, já vai fazer 10 anos, não fica velho. Mas isso acaba por ser um part-time meu e o meu dia-a-dia é programação e programar coisas, ok? Não é necessariamente jogos, é coisas. Só que nos últimos 10 anos da minha vida não tenho feito outra coisa senão as coisas é normalmente jogos e ferramentas para jogos e coisas de suporte para jogos, ok? Eu neste momento, além daqui de ser professor no ISEL, sou também o programador principal de um estúdio português que é o Massive Galaxy Studios. Tenho sido eu responsável por tudo o que é código naqueles jogos e ainda faço alguns trabalhos de freelancer quando é necessário. Okay? Além de todo o projeto que tenho na Imagination Overflow de lançar jogos, produtos e coisas assim. Okay? O meu Discord é @dvd, não faltavam números nenhuns, não, tive a sorte de conseguir aquilo é terrível, portanto eu recebo centenas de convites por dia de bots. Se quiserem me adicionar, estejam à vontade, mandem-me a mensagem primeiro, senão eu recuso, que é literalmente, basta abrir o Discord agora, vão ver uma data de iconezinhos a dizer que de novos friend requests, ok? Está aqui também o meu e-mail, todos eles, Diogo Cardoso Isel e Diogo Cardoso Imaginationoverflow.com, ok? Estejam à vontade de me contactar, falem comigo no Discord, estou lá a vida toda, portanto não há stress. E isto é o importante, e aquilo que se calhar alguns de vocês imaginam fazer na vida, que é, isto é os jogos todos que eu trabalhei até agora, okay? Tirando este só tem ainda 2 meses de trabalho, mas há de sair eventualmente. Okay? Salientar aqui o Arkseed, o For the Warp e o Lakeside é da Massive Galaxy Studios, portanto não é jogos que eu tenha feito a parte de game design e level design, como vocês já devem saber o que é. Sou normalmente o programador, mas tudo o resto eu sou responsável por tudo. Eu costumo dizer que sou desde a pessoa que despede as outras pessoas, não existe mais ninguém, sou eu, até à empregada de limpeza. Eu faço tudo no estúdio, faço marketing, faço o que for necessário, ok? Bem, lançar um jogo, não recomendo, não é uma boa experiência. Okay? Para vos dar um exemplo, eu lancei um jogo agora em fevereiro e ainda não recuperei, e vamos em maio praticamente, okay? Ainda deve demorar mais um mês ou outro a recuperar, okay? Não é uma boa experiência do ponto de vista de stress e de vida, mas pronto, vocês são malucos, portanto, vamos embora. Como é que acham os passos do desenvolvimento do jogo, ok? Tudo aquilo que eu vou falar aqui hoje é do ponto de vista de um developer independente, ok? É importante salientar, existem centenas de formas de fazer jogos, ok? Isto que eu vou falar-vos aqui hoje é a forma como eu faço e como vejo os colegas que eu tenho mais próximos a fazer. Okay? Não é regras, isto não é uma bíblia, nada disso, é meramente umas coisas que nós fazemos, um processo que nós tentamos arranjar de forma a tornar o próximo jogo que tenha sucesso e que a gente consiga viver com isso. Okay? Mas de forma genérica, independentemente de ser um estúdio pequeno ou um estúdio grande, existem 4 grandes fases do desenvolvimento do jogo. Okay? Isto é a pré-produção, que é a fase onde nós verificamos o que é que faz sentido abordar no jogo, okay? Desde a exploração da ideia até que recursos é que nós vamos utilizar e outras coisas que a gente já vai ver daqui nada. A parte da produção, que é a parte de codificação propriamente dita, em que existe a produção da arte, do som e por aí. O lançamento do jogo, né? Que é aquilo que vocês normalmente estão habituados a refilar com o pessoal que faz cheio de bugs, coisas assim do género, mas tem muita coisa por trás até aí chegar. E finalmente a fase de pós-lançamento, que isto hoje em dia é cada vez uma fase mais estranha, porque antigamente lançava-se o jogo, suportava-se aqui uma dúzia de dias, entre aspas, né? 6 meses ou 1 ano e acabava-se. Hoje em dia, com a história dos live service e que os jogos nunca mais acabam, já é outra conversa, dependendo do tipo de género de jogo que nós estamos a falar, já pode ser uma coisa completamente diferente. Okay? Mas mais uma vez, indies, coisinhas pequeninas, custos baixos, não queremos cá estar a gastar. Okay, custos baixos para um jogo indie, não sei se têm noção, é coisa entre 100 e 150 mil euros, é o que custa fazer um jogo. Okay? Pequenino. Okay? A sério, a nível profissional, é mais ou menos os custos que temos para fazer. Okay? Fica já a dia. A ideia. Bem, pré-produção. Todos os jogos começam com uma ideia, é mentira, mas a gente diz que sim, que é para dizer que as coisas são, porque não começam necessariamente, ok, depende de um conjunto de fatores, mas por regra existe o desejo ou a vontade de fazer qualquer coisa. Okay?
Depois disso, normalmente, quando nós temos uma ideia e sabemos aquilo que gostávamos de fazer, está na altura de vermos se faz sentido ou não fazer. Okay? Portanto, ir ao mercado e ver o que é que há lá e tirar de lá uns contactos e umas formas de trabalhar. E ainda na fase da pré-produção, eu ao menos, e nos estúdios onde tenho trabalhado e com as pessoas que tenho trabalhado, existe um primeiro protótipo que é feito nesta altura. Okay? Serve para quê? Serve para iterar e para ver se o conceito que nós temos para implementar faz sentido ou não a prosseguir. Okay? Porquê? Porque nós temos de ter uma ideia que é muito agir no papel, é muito agir com os legos, mas quando estamos a jogar aquilo que realmente não está a funcionar, então está na altura de mandar isso fora. Okay? Este protótipo é muito importante e se vocês algum dia seguirem isto, é para mandar fora. Okay? Ou seja, este protótipo é aquilo que vocês fazem na jams e coisas assim do género, às vezes. Okay? É para mandar fora, não é para seguir. Okay? Diz. Diz isso, mas o GTA vem com o protótipo. Queres mentira? Está bem, mas mais uma vez, GTA, estás a falar de uma equipa na altura que tinha o quê? 30, 40 pessoas? O GTA original, estás a falar do original, do 2D. Eu estou a falar ou seja, do protótipo, porque o GTA em si veio, ou seja, era um jogo de um protótipo qualquer, por acaso, era um jogo de carros até, por acaso teve um bug em que, olha, podia ser popular pessoa, e a partir deles pensaram, certo, mas não é nesse ponto, isso aí é uma fase de descoberta diferente. O que eu estou a dizer é que este protótipo não deve nunca ver a luz do dia além de um círculo pequeno e para nós próprios, ok? Porque o que eu vejo muitas vezes a acontecer e muitos colegas meus a fazerem é agarram este protótipo e vão construindo em cima dele. Agora, se a fundação é má, garanto-vos que aquilo quando chegar lá acima já nem é por arames que aquilo está preso, aquilo sopra-se e tudo desmorona, ok? É só isso que eu quero dizer sobre esse assunto. Okay? Bem, a ideia é muito mais do que uma ideia. Né? Define o conjunto de parâmetros e os objetivos que nós temos com aquele jogo. Okay? Salientar aqui é sempre o tema e a setting do jogo, okay? Que em princípio é o que vai depois decidir como é que o vosso jogo vai aparecer e o estilo do vosso jogo a nível visual. Okay? O género normalmente também é algo que está associado diretamente a uma ideia, apesar de nestas fases não é estranho ver os jogos, um conceito, uma ideia mudar de género, de forma de experimentar, a ver o que é que dá com aquilo. Okay? E depois, o que é importante ainda definir numa fase destas é o game loop básico, que é como quem diz quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo que o jogador tem, okay? De forma a verificarmos se faz ou não sentido a produção daquilo. Okay? Esse game loop normalmente é suportado pelas core mecânicas do jogo. As mecânicas não é mais do que um conjunto de regras ou opções que o utilizador possa fazer. Okay? E tudo isso depois fica engomado e nesta fase também é a altura que a gente escolhe um nome para o jogo, mas isso só está ali porque dava-me jeito de ter mais uma coisa ali e não me parece muito sítio para pôr. Ok? Portanto, algo importante sobre a ideia de dizer é que as vossas ideias valem zero. Ok? Lembre-se disso. A melhor ideia do mundo vale zero. Porquê? Porque nunca interessa a ideia. A ideia é irrelevante. O que interessa é a implementação e o que é que vocês fazem com ela. Ok? Eu digo isto porque é muito comum pessoal que está a começar a ter alguma relutância a partilhar ou seja, vêm perguntar coisas e têm uma relutância brutal a explicarem o que é que querem fazer. Ok? Qual é a ideia do jogo? Okay? A ideia é relevante. Ninguém vos vai roubar as ideias. Podem falar delas à vontade. Okay? O que interessa no final do dia é sempre a implementação. Okay? E num processo de um jogo que não é um projeto nem de uma semana, nem de um mês, e às vezes nem de um ano, okay? A vossa ideia, quando o produto chegar ao final, já pouco ou nada tem a ver com o vosso conceito original que vocês criaram. Okay? Normalmente. Isto é sempre salientado, é sempre com um grande asterisco. Okay? Bem, tendo uma ideia, tendo um conceito daquilo que eu quero fazer, o primeiro passo logo, como profissional, é deixar-me lá ver o que é que existe no mercado. Ok? Não sai daqui. Certo? Existem centenas de ideias que não saem daqui. Ok? A gente vai ao mercado, vai ver que jogos é que existem e simplesmente percebemos que o dinheiro que os jogos parecidos que lá estão não fazem o dinheiro para justificar o custo do jogo, ou o contrário, o género está tão cheio de outros jogos que eu simplesmente não consigo competir com eles. Okay? Isto pode parecer um bocado derrotista, mas como independente, né, falando de equipas muito pequeninas, nós temos as apostas que nós temos de fazer têm de ser as mais inteligentes possíveis. Não podemos brincar com o fogo. Ok? Portanto, por isso é que está ali a dizer logo no início que é ignorar. Existem fontes seguras para saber
100% seguras não. Existem fontes de informação que é possível saber exatamente, ou seja, é possível, existem fontes que com algumas heurísticas do Steam é possível calcular quanto é que aquele jogo jogou. Okay? Elas não são eu tenho jogos meus que aquilo está ali exatamente no sítio, está outros que está completamente passado, portanto. Mas é o suficiente para a gente tomar decisões, é a única coisa que interessa. Sim, normalmente é o Steam porque é a plataforma principal que é a mais simples de fazer, okay? Apesar de não ser necessariamente a melhor para jogos independentes, okay? Porquê? Porque não está aqui, está no slide aí à frente, mas não sei se sabem, todos os dias são lançados 50 jogos no Steam. O ano passado foi 10 mil. Foi 50 por dia. Foi, Fiz a conta que acho que eu até tinha uma coisa gira que era ao final desta apresentação quantos jogos é que já tinham sido lançados, mas... O Steam é o mais fácil, mas é onde tem mais concorrência, ok? Acaba por ser um bocado como o mercado mobile. Agora, coisas destas, consolas não, consolas é mais fácil, ok? É muito mais fácil fazer dinheiro em consolas do que fazer no PC. Mas, no PC fazem muito mais dinheiro do que fazem nas consolas, ok? Ou seja, dependendo agora do jogo que vocês tiverem, pode ou não fazer sentido atacar uma consola primeiro ou um PC primeiro, mas eu recomendo sempre o PC, que é o mais fácil de perceber o mercado que tem e até de ganhar mercado para depois vir comprar estas coisas no futuro, ok? Diz. Um estúdio indie, já não cheguei a arranjar um publisher, neste caso. Para fazer isto, sim. Para lançar nas consolas, não. Ok? Para lançar nas consolas em formato digital, não precisam. Só precisam ter a atividade aberta. Ok? Cá em Portugal é a única regra. Certo? E se quiserem fazer isso, digam primeiro que ainda há uma opção de pôr na atividade, senão depois lixam-se e pagam IVA. E com aquela opção já não pagam IVA, fosca-se. Okay? Bem, mas primeira coisa é ignorar o topo 10% e os 10% em baixo. Porquê? Os topos de 10% são irrelevantes. Ok? Vocês, é a mesma coisa que jogar no Euromilhões. Vocês podem um dia fazer um jogo para aquilo, mas é muito difícil, como independentes, como equipa de 3, 4 pessoas, conseguir apontar para um jogo que vá fazer milhões inicialmente. Ok? Nesta fase, é impossível, praticamente. Okay? Não estou a dizer que eles acontecem, mas a maior parte dos jogos que vocês veem hoje em dia, Stardew Valley, Hollow Knight, e David Alive já não conta, porque já foi feito com uma equipa a sério, mas Hollow Knight e Stardew Valley, que uma foi feita por uma equipa de 3 pessoas, outra foi apenas por uma pessoa, e fizeram não sei quantos milhões em todas as plataformas. Isso é a mesma coisa que nem ao Euromilhões e tirei à máquina 4 para terça-feira e para sexta-feira, nem sei quando é que é, mas não interessa. Ok? Portanto, não vale a pena apontar para ali, sejam realistas. Okay? Façam um orçamento, com a equipa que têm, recebam um ordenado digno, entre aspas, né? E ataquem isso e não tentem ser um hito, porque se o vosso jogo tiver qualidade, vocês não precisam fazer nada. Ele há de ser e os números vão vir por si só. Ok? Depois, nesta fase também é importante, apesar da vossa ideia já pode restringir um bocado disto, mas também é importante definirem qual é a audiência que vocês que acham que vão jogar o vosso jogo. Okay? Isto é importante, principalmente para definir depois as estratégias de marketing e como é que vão chegar a essas pessoas e onde é que as podem buscar. Okay? Outra muito importante, e que é para ter muito cuidado, é verificarem quais são as trends de agora dos jogos. Okay? Nós no ano passado tivemos uma trend muito grande do Vampire Survivors, que é aquilo, todos os dias 50 jogos disso. Okay? Agora, quando vocês estão nesta fase, têm de pensar, eu consigo fazer isto rápido o suficiente para aproveitar esta trend? Se a resposta for não, ignora. Não serve para nada. Ok? Atenção, mas está jogos, eu estava a dizer que os jogos demoram um ano, uma coisa assim, mas dá para fazer um jogo num mês. Okay? Tudo depende da equipa e de quanto é que vocês não querem dormir. Okay? É só isso que existe como expectativas. Okay? Portanto, tenham atenção a isso. Também tenham atenção, além das trends que estão agora a acontecer, tentem perceber quais são aquelas que vão acontecer no futuro. Okay? Isto é, chegarmos ao tarô, eu sei, mas é possível facilmente, não é fácil, é possível identificar isso. Okay? Por exemplo, agora está a começar uma trend dos Forex, okay? Daqueles jogos de género Civilization, que o dono da Massive Galaxy Studios, no ano passado, aliás, há 2 anos, já estava a prever que isso estava a acontecer. Okay? Porque estavam a sair jogos, já estavam a ter muito sucesso, e como existe um buraco tremendo no mercado de Forex de jogos pequenos, okay? De jogos indies, ele lá conseguiu perceber que aquilo era um bom sítio para investir. Por isso é que nós temos uma pré-produção disso, em produção já disso, ok? E agora realmente ele está a ver que ela chegou e está na altura de lançar o jogo,
Ok? Portanto, essas coisas são todas possíveis. Eu sei que isto é muito chato, isto não é bater código, mas isto, para ter sucesso, é o que a gente tem de fazer. Ok? Mais coisas. Bem, nesta fase também podem decidir aquilo que estávamos a falar há bocado das consolas, quais plataformas que vão lançar. O PC é o óbvio, por uma razão muito simples, é de bordo. Custa $100 por um jogo no Steam. Ok? Custa $0 por um jogo no itch.io. Portanto, é fácil isso, e quando estamos numa fase inicial, quanto menos custos tivermos, é sempre melhor. Ok? As consolas é um bocado diferente, aqui nada já vou falar mais sobre isso, mas já tem os custos acrescidos. Outra coisa é, e o mais importante de todos, que é a parte se calhar que vocês vão gostar mais de ouvir, que é, nesta fase a gente não faz outra coisa senão jogar. Okay? É bom. A gente anda aqui 3 a 4 semanas que pagam para eu estar a jogar jogos. Ok? Pode parecer muito interessante, mas não é. Acreditem por mim, não é interessante. Okay? Vocês no dia que começarem a fazer jogos, aliás, eu normalmente costumo dizer que nunca façam jogos, porque nunca mais vão conseguir jogar jogos na vida. Ok? Porque aquilo depois entra ali, vocês estão sempre a analisar os jogos, é impossível não o fazer. Ok? Portanto, mas nesta fase é a fase em que nós vemos muita concorrência, para perceber o que é que eles fazem bem, o que é que eles falham e o que é que nós podemos assim pedir emprestado para o nosso conceito. Ok? Não se esqueçam que isto é arte, portanto a gente agarra naquilo que já foi feito, tenta melhorar e lança para o mercado, desde que não seja coisas diretas, em princípio, não há grande problema. Ok? Depois disto, depois de termos percebido que a ideia faz sentido, ok? Ao menos do ponto de vista económico, está na altura de fazermos finalmente código, abrir o Unity, ok? E fazer o primeiro protótipo, em que o objetivo dele é mesmo só perceber se o conceito funciona ou não. Ok? Normalmente os nossos protótipos é um conjunto de quadrados e umas coisas assim do género, em que nós só testamos a ver se mecanicamente se o core game loop principal faz ou não faz sentido e é ou não interessante. Ok? Isto é algo que eu não vos posso dizer como é que a gente avalia isso, ok? É algo que vocês vão ganhando à medida que... Aliás, vocês jogam, portanto sabem o que é que um jogo, o que é que parece bem e o que é que parece mal. A única coisa que têm de treinar para esta fase é não olhar para os gráficos, porque quadrados e círculos de outras cores às rodas, aquilo não é algo muito interessante. Ok? Mas é só isso. E é iterar nisto até estarem satisfeitos. Ok? A gente passa muito tempo de volta destes protótipos a iterar e a ver o que é que funciona, o que é que não funciona, onde é que podemos levar o conceito para a frente. É aqui, normalmente, que é também tratado de qual é o motor de jogo que vocês vão utilizar. Okay? Hoje em dia, para indies só existem 2 e apenas um deles é viável. Okay? É o Godot, não sei como é que isso diz, ou o Unity. Okay? Mas infelizmente hoje em dia apenas o Unity é viável do ponto de vista comercial. Okay? E a razão é muito simples. Não há... Existem, mas não é fácil ter os jogos feitos em Godot em consoles. Okay? É possível, existe, mas existe uma catrafada de trabalho extra a ter que não justifica para estúdios pequenos. Okay? É essa decisão. Vocês podem fazer o vosso próprio engine. Okay? Diz. Porque não o Unreal? Porque o Unreal para indies não vale a pena. Okay? Se estiveres a fazer um jogo precisa de uma fidelidade gráfica muito grande, sem dúvida, vai para o Unreal. Agora, duvido que as capacidades e as equipas que é preciso para fazer uma coisa dessas, duvido que haja muitos indies que façam isso dessa forma. Okay? E depois temos a parte das licenças também. Tens sempre a lidar com licenças onde quer que vais. Okay? Tirando o Godot, que é open source, não tens, né? Mas o Unity também tem o seu programa de licenças, o Unreal, tudo isto, onde quer que se vá, nada é de borda, não se esqueçam disso. Portanto, têm sempre a lidar com isso. Okay? O Unreal, se não estou em erro, e eu posso estar enganado, já não vejo isso há algum tempo, acho que o primeiro 1 milhão é de borda, e a partir daí paga-se uma porcentagem, que agora honestamente não sei quanto é que é. O Unity, isto tem dado tão caótico que eu já nem sei dizer. Okay? Isto tem mudado tanto, no ano passado houve uma grande polémica sobre isso, mas em teoria até 200 mil não se paga nada, até 200 mil de lucro da empresa ou de empresas do grupo, e a partir daí paga-se uma taxa de 5%, se não estou em erro, sobre as vendas. Mas não tenho agora em mente os valores. Eu estou tão longe desses valores que me interessa. Okay? Portanto, normalmente não me preocupo, mas isso é em todo lado. Okay? Nós estamos a usar software, portanto, há quem esteja a viver à custa daquele trabalho. Portanto, a gente faz software, quer ser pago pelo software que faz, também faz sentido a gente pagar. Okay?
Eu, por exemplo, eu pago o Unity que uso, eu tenho a versão profissional para lançar para as consolas, eu pago, aquilo, 2.000 euros ou 3.000 euros, que aquilo é por ano, não sei. Ok? Que faz todo o sentido, portanto, não sejam, esses problemas vão ter sempre, independentemente do software que vocês escolham. Ok? Bem, depois disto, depois do protótipo, está feito, ok? A ideia parece interessante, agora começar com a produção, ok? A primeira fase da produção é mandar o protótipo fora, já vos disse há bocado, ok? É aquilo que eu chamo aqui pre-alpha. Começar com o marketing, ok? Mais uma vez, não interessa, vocês podem ter o melhor jogo do mundo, se ninguém souber dele, vai falhar, ok? Lembrem-se disso. O segundo é o vertical slice / demo, depois já lá vamos também, e por fim é começar com os eventos, que é outra forma de marketing que felizmente agora existe para nos ajudar um bocado na vida, ok? A pré-alpha é aquilo que eu estava a dizer, é basicamente começar a mandar o protótipo fora e fazer aquilo que tínhamos implementado no protótipo, agora dá algo que nós podemos crescer as outras mecânicas e o resto do conteúdo do jogo por cima dele, ok? Um protótipo é feito às 3 pancadas, é literalmente isso, e agora toca a fazer a estrutura necessária, as bases necessárias para construir um jogo por cima daquilo, ok? Eu costumo dizer que isto é a fase em que nós fazemos o engine do nosso jogo, ok? Nós estamos a trabalhar sobre o Unity, sobre o Godot, e agora fazemos o nosso engine para utilizar e para fazer de em diante, ok? Começa também a implementação das mecânicas principais do jogo, ok? Começa também o início da implementação da interface gráfica e algo muito importante de fazer logo é ter o game loop completo, ok? E quando eu digo aqui o game loop não é necessariamente do jogo, porque ainda falta muito conteúdo para adicionarmos, é termos um executável que lança, tem um main menu, dá para fazer start, dá para começar, dá para voltar, ok? Porque é que isto é importante? É importante porque nós temos de vender o jogo, ok? Não se esqueçam disso. Portanto, apesar de nesta fase vocês só vão mostrar o jogo provavelmente a outros developers, ok? É importante o quanto antes o fazerem até obterem feedback e para verem até como é que podem explorar a nível de marketing, ok? As primeiras fases e aquilo que devem fazer inicialmente para vender o jogo é o básico, que é criar redes sociais, se fizer sentido ou não, isso agora depende. Há um debate na comunidade se devemos criar sempre uma nova rede, uma nova conta nas redes sociais para cada jogo ou não, mas isso deixa ao vosso critério, ok? Mas é criar um banner para o jogo, ok? Uma imagem que o represente, certo? Algo que seja o vosso objetivo de arte, mesmo que ainda não esteja absolutamente nada feito, ok? Eu aqui há bocado mostrei-vos uma coisa que não existe. Este jogo não existe ainda, ok? Mas é este o meu objetivo, é isto que eu quero com ele, ok? Certo? Não existe, não está anunciado, não está nada, mas é este o objetivo quando nós chegamos aqui a esta fase, é mesmo definir como é que o vamos vender e como é que o vamos mostrar ao mundo, ok? Outra coisa que podem começar já a fazer, e quanto mais rápido tiverem uma página no Steam, se forem lançar para o PC ou nas consolas, se forem lançar para as consolas, melhor, ok? Eu tenho o Word, por exemplo, que saiu em fevereiro para PC, já tenho nas páginas das consolas há 2 ou 3 anos, ok? O Word não é um bom exemplo, não consigam, porque demorou 6 anos a fazer, nunca sigam aquilo, mas o quanto mais rápido tiverem presença online, melhor, ok? Não se esqueçam disso. Podem também, nesta fase, fazer um soft announcement, é como quem diz, apresentar o jogo ao mundo, se fizer ou não fizer sentido, ok? Mas eu normalmente só recomendo isso quando vocês têm algum gameplay para mostrar, por isso é que está ali um teaser trailer com 5 ou 10 segundos de gameplay, ok? Se calhar é muito, se calhar às vezes 2, 3 chega, okay? Só para mostrar qual é a vossa visão e para começar a juntar pessoas à volta do vosso jogo, ok? Depois disto, tem um fork na vida, ok? Têm de decidir como é que vocês vão vender o jogo. Se vão atrás de um publisher ou se vão vender vocês, ok? Isto é uma decisão que é só tomada nesta fase normalmente, ok? Porque depende muito da qualidade daquilo que a gente tem agora no protótipo, na build pré-alpha, ok? Porque se vocês forem quiserem um publisher, ok? Em que é recomendado em 99,9% das vezes, tem de ter uma vertical slice, ok? Que é como quem diz, é uma parte do vosso jogo polida, com arte final e prontinha a ser mostrada, ok? Aquilo é como se fosse um bocadinho do vosso jogo que já está concluído. Para quê? Para mostrar aos publishers para conseguirem vender, ok? Eu nunca sigo este lado, portanto não vos posso dizer muito mais do que há sobre o que vem a seguir a isto, ok? Mas sei que é aqui que começa, ok? E além desta vertical slice, para publishers têm de ter normalmente um documento técnico
para lhes mostrar, têm de ter um pitch deck, ok? E têm de o saber vender, ok? Portanto, não é algo trivial, especialmente hoje em dia que o mercado dos jogos está uma desgraça, ok? Hoje em dia isto já não chega. Antigamente era fácil com uma vertical slice vocês conseguirem investimentos de 1 milhão, 1 milhão, 2 milhões, dependendo do tamanho do jogo. Hoje em dia está praticamente impossível fazer isso, ok? Agora, como eu sou pequenino, para os pequeninos, o que é que a gente começa a preparar uma demo? Ok? Porquê? Porque se nós não temos uma publisher que tem uma data de contactos para vender o nosso jogo, temos de ser nós ir buscá-los e a melhor forma de nós vendermos o nosso jogo é dando as pessoas para jogar. Ok? E é aqui que começa o desenvolvimento do demo, que normalmente é apenas uma parte pequena do jogo, não precisa, normalmente vê-se que é o início do jogo, mas não precisa de ser. Ok? Pode ser uma parte qualquer aleatória do jogo. Normalmente, se puderem fazer com que aquilo seja uma das partes mais excitantes ou mais interessantes do jogo, é bom que seja isso a demo, okay? Em que o objetivo dele é só nós termos uma build para poder partilhar e para poder ter pessoas a jogar aquilo e a falar sobre aquilo, ok? Depois disto, mais marketing, ok? Vocês estão todos com uma cara, né? Fazer jogos é mesmo interessante, né? Eu percebo. Okay? Então, hoje em dia nós temos a sorte de existir um grande conjunto de eventos em que nós podemos submeter os nossos jogos e eles fazem parte desses eventos e isso faz com que nós tenhamos visibilidade de bordo, entre aspas, para os nossos jogos. Okay? Portanto, todos os eventos que o vosso jogo faça sentido dentro do tema do próprio evento é mandar para lá. Okay? Atenção que há uns pagos, okay? Há dois que valem a pena normalmente ser pagos, que é o Mix e o Big, se ouvirem falar, mas eles normalmente dão o retorno é interessante. Okay? E depois tem também, além dos eventos digitais, tem os eventos no Lisbon Game Week, na Gamescom, etc. etc. Okay? Nós cá temos uma associação de desenvolvedores de videojogos que normalmente leva sempre uma equipa para a Gamescom, portanto, em que fica muito mais barato se formos todos do que se for só individualmente. Okay? Portanto, estes eventos normalmente não servem muito para vender o jogo, mas servem para ter networking, que é muito importante. Okay? Depois, qualquer outra coisa, flyers, se vocês quiserem andar a distribuir flyers, força nisso, divirtam-se, ok? Façam publicidade, vendam o vosso jogo, ok? O objetivo é só dois, é introduzir o vosso jogo às pessoas e ter esta coisa aqui, wishlists, ok? Certo, isto existe, vocês devem conhecer isto do Steam, mas todas as plataformas, de uma forma ou de outra, têm isto, ok? Isto é o quê? Isto é o indicador para as plataformas de qual é a probabilidade de sucesso deste jogo. Okay? Por isso é que é importante nós, numa fase inicial, reparem que nesta fase aqui eu não tenho jogo nenhum para mostrar a ninguém. Tenho uma demozinha, tanto, ok? Mas já o estou a vender como não houvesse amanhã. Porquê? Porque é isto. É este número de wishlist que faz com que a probabilidade de vocês aparecerem na primeira página do Steam aumente. É o que faz vocês subirem nos rankings de aparecerem mais frequentemente ou menos frequentemente nas páginas, ok? Nas stores. Portanto, nunca podemos deixar de estarmos de volta disto. Okay? Finalmente, nestas fases é também a altura que nós cancelamos projetos. Okay? Porque se não tivermos o número de wishlists que a gente acha que devia ter nesta fase do projeto, está na altura de dar-lhe uma machadada e fechá-lo aqui. Okay? Acontece e não vale a pena, senão estão como eu 6 anos a desenvolver um jogo para nada. Okay? Portanto, é importante e é difícil, eu sei que é difícil, mas é importante termos essa noção e perceber que se isto não vai dar, mas vale fazer outra coisa qualquer e seguir em frente, ok? Não é fácil, não vou dizer que é fácil, eu nunca conseguia fazer, ok? Nunca consegui tomar essa decisão, mesmo sabendo, mas tenho de vos dizer isso, que isso acontece, ok? Finalmente, depois desta coisa toda, reparem que isto não é uma ordem sequencial, isto é algo que nós estamos sempre a fazer todas elas, ok? Estamos sempre de volta de eventos, estamos sempre de volta do demo ou da vertical slice, estamos sempre a fazer marketing, a gente não para. Ok? Com produção isto é sempre a fazer estas coisas todas. Mas depois de estar resolvido, está finalmente na altura de pensar no lançamento do jogo. Ok? Normalmente, o lançamento, quando já estamos numa fase de produção avançada, existem 3 builds principais. Ok? Eu já falei aqui, okay? para mostrar aos possíveis clientes. Existem outras, que é a Alpha, a Beta e a Release Candidate. Ok? Todas elas têm um propósito muito importante. Okay? A Alpha, a ideia dela é ser um jogo praticamente já completo.
Okay? Pode ter alguns placeholders a nível de arte, ou pode ter algumas features que não estejam implementadas, algumas mecânicas que não estejam implementadas. Para que é que ela serve? Serve para vocês partilharem com quem conhecerem, para jogar aquilo, ok? Para ver se há alguma coisa que está a falhar ou que não está a funcionar como deve ser, para ver se há algo interessante que se possa ser adicionado, ok? E é basicamente uma forma de apanhar, de fazer cair de borla, dando outras pessoas para jogar, e as pessoas normalmente eles refilam sempre quando há problemas, por regra, ok? A beta já começa mais sério, isto praticamente é o jogo já todo completo, com alguma parte do conteúdo que não esteja feito, ok? E para que é que ela serve? Para mandar para influencers, ok? A alfa também podem mandar, tem a de os conhecer bem. Okay? Isto depois, ao longo do tempo, vão começando a ter relações com youtubers e com streamers e com isso podem mandar alfas para eles. Okay? Numa fase inicial não recomendo, mandem a versão beta, digam que é a versão beta, peçam para ele dizer que é a versão beta e o terceiro é pôr cá em baixo sempre em watermark, quando está a jogar, a dizer que isto é beta version, que é para não haver problemas no futuro. Okay? Mas é nestas alturas que nós contactamos os influencers para ver se começamos a ter alguma tração a nível de streaming e de vídeos no YouTube. Ok? No YouTube ou afins, que seja. Okay? Finalmente, a demo, já falamos, a demo, se tudo correr bem, nesta altura já está cá fora. Ok? Já está o pessoal a jogar e a ver isso. Temos a Release Candidate, que é, além de mandarmos para todos os que mandamos a Alpha e a Beta, é a Release que normalmente vai para agora como é que se diz? Vai para a press, vai para... Ajudem-me. Para os mídia, imprensa, sim, porra, anda break. Okay? Normalmente esta é a build que nós mandamos para os mídia para eles testarem e para eles fazerem as reviews. Ok? Tudo isto, com as nossas builds, está na altura de fazermos mais marketing. Okay? Eu peço desculpa, eu sei que fui eu que fiz isto, mas até me aborrece. Estavas a falar disto. Ok? Já falámos da história dos influencers, ok? Quando eu digo contactar cedo, é se vocês tiverem, vocês criarem relações com eles, ok? Comecem a criar relações com influencers, é ver os vídeos deles, comentar os vídeos deles, fazer likes, retweets aos vídeos deles, ok? Eu sei que isto parece muito manhoso, mas é assim que hoje em dia se tem relações online, portanto é isso que a gente tem de utilizar. O nosso objetivo é termos uma vida também e vivermos à custa disto, ok? Portanto, mesmo muito cedo, vocês naquela segunda fase do market research conseguem logo perceber quais são os youtubers que jogam os jogos da vossa concorrência, portanto conseguem estar a seguir esses youtubers e streamers e o que seja e a fazer parte da sua comunidade, ok? É muito mais fácil quando vocês têm relações com influencers do que quando vocês não têm, ok? Depois é falar com a imprensa, ok? Nós cá em Portugal infelizmente não temos assim muitas revistas que falem assim de videojogos ou que façam falem de jogos feitos em Portugal, apesar disso hoje infelizmente tem andado a melhorar cada vez mais, ok? Mas mandem para tudo o que vocês possam encontrar a nível de jogos, Kotakus, não interessa, aqueles sites grandes não interessa, mesmo que a única coisa que é garantida é não, ok? Portanto não tenham medo de mandar e-mails, eu tenho 700 e tal contactos de e-mails, de coisas, mando sempre, quer saber, ok? A pior coisa que pode acontecer é eles dizerem que não. Okay? Mas se um diz que sim, caraças, que aquilo tem um impacto depois nos números que vocês até se apagam. Okay? Portanto, não tenham medo de mandar. As redes sociais já falámos há bocado. Aqui começa uma fase, quando à medida que nós estamos a aproximar das releases, começamos a brincar um bocadinho com as nossas descrições das nossas páginas. Okay? Porque já estamos mais próximo da release, nós queremos ter a página mais cativante possível. Portanto, é fazer testes, a ver o que é que imagens ou texto trazem mais pessoas ou deixam-nas estar mais tempo nas páginas. Okay? E nós conseguimos isso porque normalmente todas as páginas, todas as plataformas têm têm estatísticas sobre os visitantes das páginas e o que é que eles andam lá a fazer. Okay? E a gente utiliza isso para o nosso proveito. Depois é mais eventos, é não parar, isto dos eventos nunca mais para o resto da vida. Okay? Enquanto conseguirem mandar um jogo para o evento, mandem. É tão simples quanto isso. E, finalmente, uma que muita gente se esquece é usar as oportunidades de marketing das plataformas. Okay? No Steam e na Epic e naquelas, normalmente PC, isto não existe para pessoas pequeninas, okay? Mas nas consolas, por regra, tanto a Nintendo como a PlayStation, como a Xbox, como a Microsoft, deixam-nos ter algum espaço ou no seu canal oficial do YouTube, ou nos seus blogs, e nós temos de usar isso para o nosso partido, ok? Claro que isto é preciso nós pedirmos, é preciso nós termos um MAD que trabalha para preparar estas coisas, mas é aproveitar e nunca esquecer que isto existe,
Ok? Finalmente, está na hora. Vamos lançar o jogo. Normalmente aqui há uma decisão que já foi tomada há muito tempo, depois aqui, que é se vamos lançar em Early Access ou não. Ok? Está na moda lançar jogos em Early Access porque virtualmente dá-vos direito a 2 releases. É mentira, ok? Porque não dá, mas de certa forma dá. Okay? É mentira do ponto de vista a nível da atenção que vocês recebem no Steam quando é em Early Access. Apenas um é que tem a atenção máxima, que é a saída, que é quando vocês fazem a release principal. Okay? Quando fazem a release, desculpem, a primeira release para Early Access, a segunda já não tem tanta atenção. Diz. Pois, não, por acaso eu vejo muitos jogos já acontecer nessa fase do Early Access, que eles ficam utilizando esse limbo, depois chega um ponto que, pronto, perde o hype praticamente. Agora não consigo dizer. Exemplo. O Early Access, o objetivo do Early Access vocês devem utilizar quando vocês não têm bem a certeza daquilo que o pessoal quer. Okay? Isso é muito fácil de acontecer. Nós temos um conceito brutal, a gente gosta, aquilo é divertido. Mas isto é apelativo à nossa audiência. Não sei. Não consegui obter essa informação com as demos que eu fiz, com a data, isto é uma data de gente. Então, metem Early Access. E eles rapidamente dizem que direção é que o jogo pode ou não utilizar. Okay? Também é uma muito boa forma de fazer quando vocês estão a ficar sem dinheiro e têm de começar a receber qualquer coisa, okay? Para suportar os custos do desenvolvimento do jogo. Okay? Eu pessoalmente faço sempre em Early Access por uma simples razão. No em Early Access normalmente ninguém me chateia muito com os bugs. Portanto, não há tanto stress. Okay? Isso pode parecer que é uma piada, mas não é. É importante. Okay? Porque é impossível um estúdio pequeno fazer um QA decente. Não é impossível, é possível, mas não é fácil. Quando vocês têm um pedaço de software a correr em 50 mil tipos de hardware diferentes, que vai sempre haver coisas esquisitas a acontecer. Okay? É inevitável. Okay? Portanto, eu uso, caso não me tenha chateado, não me chatearem tanto com os bugs, que isso é algo importante, porque no Steam, por exemplo, as primeiras 10 reviews são super importantes a gente ter, e quando se elas forem positivas, melhores ainda. Normalmente não interessa se é positivo ou negativo, mas pelo menos ter as primeiras 10 é importante. E depois as seguintes 50 ainda são mais importantes, ok? Portanto, usem o Early Access para o vosso favor. Se vocês, por exemplo, puderem, à medida que, da altura do Early Access, e desenvolvendo as versões de console para as lançarem em sequência, como eu fiz, por exemplo, agora com o Ouro, para lançar tudo em sequência, vão aproveitando o hype dos vários lançamentos, ok? Acaba por ser uma estratégia de marketing como outra qualquer, ok? Portanto, usem como quiserem. Nesta fase, não se esqueçam de testar muito o jogo, eu sei que isto é difícil. Quando vocês chegam aqui já estão há 1 ano ou 2 anos a trabalhar na mesma coisa, que já não conseguem ver aquilo à frente. Okay? E é mesmo muito difícil. Eu normalmente jogo na televisão da sala, que é para não estar no PC, mas é muito complicado. Aquele terceiro ponto é o mais chato, que toda a gente acha que está preparado para isto, mas ninguém está. Okay? Vocês vão levar muitas más reviews, muitos maus comentários, e isto não é nada fácil. E preparem-se para isso. Eu conheço developers que não olham para as reviews negativas. Okay? Tenho um colega nosso em que sou eu que leio as reviews negativas para ver se aqui tem algum bug relevante. Okay? Ele recusa-se a ler, porque isto afeta muito mentalmente e não é fácil. Okay? Por isso é que está ali aquele aviso, parece irrelevante, mas não é. Okay? São muitas horas a trabalhar na mesma coisa. Quando lançarem, vão receber centenas de milhares de sugestões e normalmente diz que um produto lançado já não é do autor, é das pessoas. Eu digo tretas para isso. Okay? Então, sejam muito seletivos com as sugestões que seguem e não se esqueçam que isso pode-vos sempre levar depois para sítios que vocês nunca estavam à espera, não estavam preparados e metem-se num molho de brócolos por estar a seguir demasiado as sugestões dos vossos jogadores. Ok? É só um aviso, mas também usem e abusem delas se acharem que aquilo faz sentido do âmbito do jogo. Okay? Outra coisa é escolher a data do lançamento, mais uma vez. Parece que é fácil, quando tiver feito a gente lança. Não, pode ser. Okay? Tem de estudar muito e ver muito nas listas dos próximos jogos que vão ser lançados, quando é que o devem fazer. Okay? Convém encaixarem o vosso lançamento do jogo longe de jogos parecidos com os vossos, coisa que é quase impossível, com 50 jogos, mas é dependendo. Vocês, ao longo do tempo que estão trabalhando, nisto vão começando a conhecer os nomes dos estúdios e começam a perceber, ok, se este vai lançar um jogo aqui, quer dizer que o mercado indie deste género já não vai estar tão suscetível a outro título, então lança noutro sítio. Portanto, é algo que vai surgindo e que vocês vão ganhando. Depois, nunca se esqueçam que existe forma de comprar publicidade, e isso é bom, e nós podemos usar e abusar disso. Okay? Por regra, o Reddit e o Twitter, há de ser sempre para mim, há de ser sempre o Twitter,
são os melhores sítios, são os sítios onde funciona melhor, mas isto é do universo que eu conheço. Ok? São sempre isto. Já conheço bastante histórias de muito sucesso no Reddit. Conheço algumas histórias de muito sucesso no Twitter com ads pagas. Okay? E estamos a falar com budgets diários na casa dos 50, 60 euros. Okay? Portanto, ao longo de uma semana ou 2 semanas, parece que é muito dinheiro, e é muito dinheiro, mas se eu cair do outro lado depois, está tudo bem. Desde que aquilo equilíbrio, está tudo bem. Depois não se esqueçam de marketing não é só ser muito certinho e dar as coisinhas certinhas. Okay? Marketing é partilharem coisas parvas que acontecem nos vossos jogos. Okay? É partilharem o vosso ambiente de desenvolvimento, o que é que vocês andam a fazer. E isso às vezes tem mais tração a nível das redes sociais do que tem outra coisa qualquer feita e planeada, e horas e horas de edição, com um vídeo de 12 segundos ou uma coisa assim do género. Okay? Às vezes um live qualquer rápido de olha para esta porcaria que está aqui a acontecer agora, que eu disse, daí isto, ficou isto tudo assim, tem mais tração do que tem anos e anos de experiência de marketing. Okay? Eu não percebo nada dessas coisas, isso é uma dor de cabeça para mim ainda, mas fico sempre surpreendido que aquilo que eu gasto horas a editar um vídeo, nunca acontece nada de jeito. Faço uma coisinha qualquer parva, isto está giro. Então, explode por tudo que é lá. Okay? Portanto, a última parte é nunca se esqueçam de uma coisa que é vendas geram vendas. Okay? E a coisa mais importante numa release é vendas. Até porque vocês vão fazer metade do dinheiro que vocês vão fazer no vosso primeiro... metade do dinheiro que vocês vão fazer no primeiro ano de vendas vai ser realizado na primeira semana. Ok? 50% da receita da primeira semana é o equivalente... Desculpa, sempre o número de vendas que vocês tiverem na primeira semana, depois de lançarem o jogo, vai ser 50% daquilo que vocês vão ganhar no primeiro ano. Ok? Por isso é que toda a gente é muito maluca nas alturas de lançamentos. Ok? Isto é verdade, já há centenas de casos sobre isso e até hoje não conheço nenhum que não tenha sido assim. Okay? Há jogos que não, né? Existe o Among Us, que é muito famoso, acho eu, não espero que não seja famoso com vocês, que não foi assim que aconteceu, e claro, como tudo na vida há exceções, okay? Mas a gente só pode trabalhar com aquilo que a probabilidade seja maior. Finalmente, estamos o jogo lançado, estão com uma depressão em cima, okay? Garantido, estão com um stress brutal, o vosso coração está todo lixado, só gostavam de estar a ver o dia todo. Ok? Vou falar sério, não estou a gozar, experiência em primeira mão. O que é que falta fazer? Bem, muita coisa. Primeiro, do ponto de vista indie, nós normalmente não lançamos os jogos todos em todas as plataformas na mesma altura, uma simples razão, não há poder humano para isso tudo, ok? Não é fácil fazer, é possível, mas não é trivial fazer. Então o que nós normalmente fazemos é usamos a onda das releases e vamos lançando nas consolas ao longo do tempo. Okay? Depois, suportar o jogo, quanto tempo, como, o que é que nós vamos fazer, continuar com a porcaria do marketing, a gente nunca mais larga-se disso, e decidir o que é que nós vamos fazer com o jogo, se vamos adicionar mais coisas ou não. Okay? Os portos da consola, por regra, segundo aquilo que eu vi online, sem a minha experiência pessoal, é a Switch é a que vende mais ainda. Okay? Eu digo isto porque tenho NDAs e não posso dizer nada destas coisas. Portanto, a Switch ainda é a plataforma que vende mais, a seguir PlayStation e a seguir Xbox. Atenção que quando vocês têm acesso a estas coisas, têm acesso, por exemplo, a Microsoft tem acesso à Xbox Series e à Xbox One. Okay? E ainda tem acesso à Microsoft Store da parte deles de gaming. E na PlayStation tem acesso à 4 e à 5. Okay? Mas aquilo que está ali em baixo é muito importante, que é a PlayStation 4, a Xbox One e o PC da Microsoft Store representa 10% das vendas daquela plataforma. Okay? Portanto, têm de tomar a decisão se faz sentido ou não gastarem tempo nisto. Okay? Normalmente, para fazer para todas as consolas, é mais ou menos 5.000 euros de custo. Okay? De custos, também uma vez não sei, vi online, não tenho certeza. Ok? Mas é mais ou menos aquele valor. Porquê? Dev kits. Okay? Vocês têm que comprar o hardware para testar. Para pôr um jogo na Switch, têm que ter o hardware para testar. Okay? Não podem usar o hardware que têm em casa. Normalmente, os ports são feitos de três grandes alterações. Okay? Que é alterar a storage, a forma como é escrita. Cada plataforma decidiu por alguma razão
ter a sua forma específica de escrever coisas em disco, é o que é. É o suporte aos comandos e às funcionalidades que o comando tem, ok? Adicionar vibrações, coisas assim do género. Na PlayStation 5 adicionar os Adaptive Triggers. E finalmente, isto é obrigatório em todas as plataformas, menos nas que não têm, adicionar achievements e outras coisas que forem necessárias de adaptação à própria plataforma. Okay? É basicamente isto, é um port, não tem mais nada a saber. Okay? Admitindo que o jogo não é um Call of Duty, ou não é uma coisa mega realística a nível de gráficos. Okay? Um jogo para um indie é isto, não é muito mais do que isto. Okay? Finalmente, versões físicas que eu trouxe aqui de dois developers portugueses. Okay? Versões físicas, tenta arranjar um publisher, a não ser que queiram gastar 120, 160 mil euros em imprimir estas coisas. Ok? Que é quanto custa isto. Imprimir isto. Ok? Este é o Exophobia, que é de um estúdio que é o Zacatac. Ok? Que é cá português. E este é meu, é o Style Interface, que desenvolvido por mim. Cá no Isel, por acaso, curiosamente. Ali no barracão ali embaixo, à frente do metro, foi lá que foi desenvolvido. Mas para ter coisas destas, para ter versões físicas, que é, antigamente era o pico do developer, né? Depois disto não há mais nada para eu fazer. Tenho jogos todos em todas as consolas, tenho versões físicas, portanto não há nada mais para eu fazer. Hoje em dia está extremamente complicado, mais uma vez, porque o mercado está uma miséria. Okay? Está mesmo muito difícil fazer este tipo de coisa, mas isto é possível. Okay? Isto aconteceu, eles mandaram um e-mail, queres que o jogo físico? Eu quero, ok, toma o contrato. Eu, ok, está assinado, pronto, toma, está feito. Okay? Isto é fácil, isto não é difícil de acontecer. Okay? Têm de ir à procura, pode terem sorte como eu e aparecer o publisher à vossa frente. Okay? Mas não é impossível, não é... E mais uma vez, fiz isto eu sozinho, mais ninguém. Okay? Não a caixa nada disto, okay? Mas por cá estas coisas faz tudo. Okay? E outra vez que eu não disse há bocado também é, para lançar nas consolas vocês não têm de ter empresa, não têm de ter publisher, não têm de ter nada disso. Okay? Eu fiz os portos de todos os jogos que fiz. Okay? Portanto, a única coisa que precisam é atividade aberta, mais nada. Okay? E lá há uma opçãozinha para não pagarem o IVA. A única coisa que precisam é, se não pagam o IVA quando compram os dev kits, e eles não são baratos. Okay? Portanto, depois dos consoles portos, é decidirem quanto tempo é que vocês vão suportar o jogo. Okay? O tempo de vida, o jogo dá dinheiro para o resto da vida. Enquanto correr, especialmente em consolas, que é a vantagem das consolas, é isso, okay? Não é como as PC. Enquanto correr, vai dando sempre dinheiro a vida toda. Mas vocês têm de pensar e têm de decidir quando é que vão deixar de dar suporte ao jogo. Okay? Normalmente não anunciem isso, simplesmente deixem de lançar coisas. Mas, por regra, se o jogo vende, o jogo tem suporte. Tão simples quanto isso. Okay? Ou seja, se o jogo continua a vender o suficiente para justificar vocês estarem a trabalhar naquilo, vocês continuam a adicionar features daquilo. Okay? Porque, mais uma vez, vendas geram vendas. Okay? Updates geram vendas. Okay? Atenção, bug fixes, vocês irem responder aos comentários dos jogadores, tudo isso gera vendas. Okay? Tudo o que vocês fazem quando tem um jogo cá fora gera vendas. Ou faz o contrário. Okay? Não façam, por amor de Deus, aquilo que acontece outra vez, que estavas ali há bocado a falar, que é lancem jogos e depois esqueçam-se que eles existem. Okay? Não façam isso. Ao menos durante os primeiros 6 meses convém suportar o jogo, resolver alguns bugs e adicionar algumas coisas que tenham para fazer. Aliás, se quiserem fazer batota, façam uma coisa muito simples, tirem uma ou duas features na altura do lançamento e depois lançam nas primeiras features. Estou-se a rir, mas isso é uma estratégia. Okay? Não tem nada disso. Há jogos que isso é fácil de fazer, por exemplo, jogos de cartas, isso é trivial de fazer. Tira agora 4 ou 5 cartas e depois vão lançando updates. Okay? Estratégia, não sejam parvos. Têm de se mexer. Ok? É que eu, mais uma vez, cuidado com os trolls e os haters. Isto está aqui 2 vezes porque isto é mesmo chato. Ok? E vocês, mais tarde ou mais cedo, se tiverem uma coisa desta, vão ter de lidar com algum gajo que não vos vai nem por nada. Ok? Diz. Por acaso, uma pergunta não tem a ver com psicologia, depois vai a mesma coisa. Nunca tiveste que lidar, por exemplo, neste caso com burlas, do sentido, há pessoas que se fazem de influências ou de... Sim, isso é todos os dias, sim. Todos os dias, sim. Ou seja, o que o vosso colega está a dizer é algo que acontece muito frequente, que é, existem aqueles sites de compra de keys, que vocês todos devem conhecer, por amor de Deus, nunca façam isso. Mais vale, vocês perguntarem qualquer game developer, eu vou-vos dizer, mais vale para tirar o meu jogo. Não gastem dinheiro em keys. Okay? Se querem jogar o jogo, mais vale piratear. Okay?
Porquê? Porque normalmente isso é feito à custa de gente andar a encher as nossas caixas de e-mails com spam, a dizer que, e tal, não sei o quê, estou doente e não tenho dinheiro, não consigo comprar o jogo, não me queres mandar-me aqui, e depois um gajo vai mandar-me aqui e depois eu meto-o à venda. Ok? Existem muitas histórias, muitos scams desses, portanto, não comprem, não há nenhum developer que meta keys à venda nesses sites, ok? Garanto-vos. Isto. Se for aí, pode ser. Hã? Se for aí, Mesmo sendo aí é. Ok? Mas ao piratear. Então aí é. Isso é tão fácil. Pois. Eu não disse isso, não disse isso. Okay? Fica gostado Pá, de ver. pirataria, se quiserem falar sobre isso, a resposta é muito simples, não vale a pena fazer nada em relação a isso. Não conseguem fazer nada em relação a isso, só vão perder tempo e paciência, ok? Eu no dia que lancei o Stellar Interface no Steam, tinha 100 mil seeds no torrent do jogo. O que é que eu posso fazer com isso? Não posso fazer nada. por acaso, agora lembrei-me agora de uma história. Eu vi online, não sei se é vídeo, foi o pessoal tentava pirateou o Mirror's Edge. Havia uma parte do jogo que não conseguiu passar. Há muitas coisas, há muitas giras. Há umas que quando o jogo estava que era pirateado, ele ficava exponencialmente cada vez mais difícil. Há umas que nunca conseguia gravar o save game. Ok? Existe muita história, mas não vale a pena. Isso é um desperdício de tempo e energia a desenvolver esse tipo de coisas. Até porque hoje em dia é extremamente difícil de encontrar, de perceber se o teu jogo foi pirateado ou não. Okay? Porque tu vais, por exemplo, eu tenho os meus jogos no GOG, ou no GOG, ou como é que vocês chamarem isso. Okay? Aquilo é DRM free. Significa que vocês podem agarrar na pasta do jogo e colocá-lo no outro PC qualquer e jogar. Okay? Desde o momento que há uma build dessas online, vocês já não conseguem fazer nada. Okay? Não tem DRM, não posso fazer nada. Okay? Portanto, não... Pessoalmente, a minha visão da pirataria não vale a pena. Okay? E já dei suporte a jogadores que eu tenho a certeza absoluta que piratearam o meu jogo. Ok? Portanto, não vale a pena o esforço. Ok? É o meu hot take. Bem, já estamos há muito tempo sem falar destas coisas, né? Portanto, já está na altura. Mais uma vez, basicamente continuar aquilo que a gente tem feito até agora. Ok? Mais eventos, mais presença nas social medias, e está aqui mais principalmente por causa desta brincadeira, deem nomes aos vossos updates, okay? Não sei porque isto agora é uma trend, deem nomes aos updates e mudem as imagens das páginas das lojas para terem isso em consideração, ok? Porquê? Porque dá sinal de vida ao jogo, okay? E quando temos 50 jogos assim todos os dias é bom que os jogos tenham sinal de vida, senão ninguém vai jogar. Okay? E mais uma vez, mais publicidade e continuem a utilizar as ferramentas das plataformas. Okay? Há muitas plataformas, e já incluído o Steam, que depois de lançarem o jogo têm uma data de oportunidades e uma data de ferramentas que podem utilizar para fazer boost nos rankings do vosso jogo. Ou seja, o boost do ranking da loja do vosso jogo. Okay? Portanto, usem e abusem disso e não deixem nunca isso por se usar. Finalmente, nestas fases, o que falta é decidir se vamos lançar ou não DLCs, okay? Se vamos lançar ou não Free DLCs. Free DLCs são updates, ok? São updates ao jogo, mas só que agora não sei porque chamam-se Free DLCs. Portanto, a gente diz agora que é assim. Okay? E o que é que vão fazer em relação ao jogo? E a minha sugestão é sempre aquela que é, vamos olhar para o Excel com os nossos números e vamos decidir o que é que vamos fazer com o jogo, ok? O jogo está a vender bem, ok, vamos continuar a fazer updates de borla. O jogo continua a vender bem, mas tem descido um bocadinho, ok, vamos experimentar uma DLC a ver se isto sobe um bocadinho, ok? E a jogar com os números, e é assim que a gente toma decisões, ok? Não façam decisões porque, epá, eu queria mesmo adicionar isto, não sei o quê, mas sem possibilidade de retorno, não vale a pena estarem a trabalhar para o dinheiro, ok? Uma sugestão que eu vos dou, e vocês um dia mais tarde vão perceber, não vos posso explicar aqui porquê, que é, se puderem ter uma DLC paga, tenham sempre uma DLC paga. Ok? E eu explico-vos porquê. Não posso. Que é, em algumas lojas, vocês quando lançam um jogo e uma DLC, eles são dois produtos diferentes. Correto? Né? Mas a DLC obviamente não tem o mesmo destaque que tem uma versão original do jogo. Certo? Mas, em algumas lojas, quando vocês fazem uma bundle do jogo com DLC, isso conta como se fosse um novo jogo. Ok? E vocês estão a dizer, mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que vocês têm a atenção do lançamento do novo jogo com uma bundle. Ok? É um truque que não vai durar muito mais tempo, mas
Fica aqui a dica e uma para as vossas futuras aventuras. Ok? Pronto. Já? Para cima. Bem, ok. Dúvidas? Eu prometo que a próxima talk que eu fizer aqui vai ser mais técnica, ok? Eu prometo. E não de marketing, que é de algo que eu não percebo nada, nem gosto nada. Diz. Pronto, estou aqui a falar sobre uma perspectiva, ou seja, de um developer indie. Sim. Pronto, eu gosto de videojogos, ou seja, o que nos ensinaram. Eu vou ficar pronto, com uma pergunta um bocado mais técnica. Força. Pronto, aqui no que nos ensinaram foi na parte do código de desenvolvimento. Ou seja, nós já notamos aqui uma vertente, praticamente até um jogo como da software. Porque Certo. não vi, pronto, É o quê? É o quê? Um jogo de software? Mas pronto, no sentido que nós temos já uma equipa relativamente, nem precisa ser relativamente grande. Ou seja, pronto, como é que é de explicar? O software, a metodologia software vai com o mesmo ciclo de vida. Sim. Como o indie também, pronto, em termos de código, seja na parte técnica de desenvolvimento, também usamos o mesmo approach, no sentido, pronto, parte de design. Seja, Eu, dependendo da equipa, usamos Scrum. Uhum. Não sei se é isso que me estás a perguntar, mas foi o que Sim, aconteceu. Scrum, Usamos Scrum, mas um Scrum muito solto. Mas por regra é basicamente isso. A gente tem um conjunto, temos sprints, temos tasks e funcionamos assim. Ao menos quando trabalho com outra empresa, é assim que a gente trabalha, aqui tudo arrumadinho, até porque há mais gente envolvida ao barulho. Quando sou só eu, é à base do que é que me apetece fazer a seguir. É basicamente isso. Ok? É o quê? Quando sou só eu, é o que é para fazer. Ou o que é que eu preciso para um evento, ou o que é que eu preciso para pôr na demo, ou o que é que eu preciso para fazer umas screenshots, ou o que é que eu preciso para fazer um vídeo. Normalmente o desenvolvimento quase que vai todo virando para o que é que eu preciso para vender o jogo, é o que eu vou desenvolvendo, ok? Porque a parte de gira de desenvolvimento, eu sou programador, tirei aqui a licenciatura em informática, eu sou programador, não vou fazer outra coisa. Okay? A parte de gira do jogo, para mim, é o início, que é quando a gente faz os sistemas e faz a base. A partir daqui é que é um tédio autêntico. A nível de programação é só adiciona mais uma coisa, adiciona mais um scriptable object, aquilo deixa de perder. As mecânicas é implementar uma interface e fazer 2 linhas de código, não deixa de perder, perde a graça toda. Ok? Sim, depois é o que acontece na indústria com várias companhias, se faz especialmente de maior dimensão, no momento que já não precisa dos programadores, parece por aí, assim mais. Estou a falar desse Sim, é sempre preciso, porque aquilo normalmente. Sim, não mandam todos embora. Mas... É assim, vamos dizer que num mundo imaginário existem features que são feitas no dia do lançamento. Em mundos imaginários, em jogos AAAs imaginários. Aquilo é um caos, por regra, as cenas de AAAs, ao menos aquilo que pouco que eu conheço, aquilo é caótico. Pelo menos o que eu conheço, pronto, eu pessoas que trabalharam mesmo em. Pronto, já no início da indústria, no meio da indústria, vamos falar em 2005, 2006, isso eram tempos muito diferentes que eram agora. Exato. Agora não tem nada a ver. Mesmo na altura já não era bom, mas hoje em dia é pior. Hoje é isso, não, mas no 2005 se diziam muito, pronto, aqui Crunch Times, e pronto, a parte daqui dos AAA Studios é sempre, pronto, o maior número, pronto, de colaboradores que conseguem, pronto, ao longo que vão acabando, seja fazer parte da programação, pronto, ao longo do desenvolvimento, já não é preciso tanto, seja, já temos aqui uma mecânica já bem, pronto, estruturada, desenvolvida, mas não precisamos assim de tantos programadores, agora o foco é outro, nesse sentido. Sim. É o que acontece muito. É assim, o que eu conheço não é assim, mas não me choca que existem coisas que isso aconteça. Pois não. É? Mas eu lá está, também não tenho experiência em primeira mão, nunca trabalhei com o Estúdio AAA, nem faço intenções disso. Não faço bem, porque eu próprio tenho amigos colegas também, Mas programadores e são despachados assim, de um dia para o outro, só porque, pronto, é como, assim, a parte do publisher, no momento que uma pessoa está a lidar com o publisher de ser na AAA, está um bocado a mercê deles, ou seja, está um bocado a mercê. Pronto, é. Sim, eu tenho muitas experiências em segunda mão, que acho que não faz sentido estar aqui a falar sobre elas. Em primeira não tenho nenhuma, porque lá está, não tenho sequer interesse, não tenho interesse em trabalhar em coisas grandes, desse tamanho. Não. Eu gosto, eu faço. Gosto de saber o que é que se está a passar em todo o lado. E não tem para é impossível, porque a gente temos uma equipa grande e não dá para fazer, não dá para isso, não dá para controlar isso. Portanto, é uma questão de gosto. Eu sempre consegui, felizmente, ter a minha carreira como tenho tido assim. Portanto, é aproveitar e continuar. Okay? Diz.
O professor, nos jogos que fez, alguma vez usou uma game engine desenvolvida por si? Ou usou sempre Não, já? não. Mas, diz. Se não usou, porquê? Quais são as vantagens? Sim, nós cá em Portugal temos um excelente exemplo de um maluco que fez isso. Bem, vocês provavelmente não conhecem. Acho que é assim. Ok? Este jogo é feito por o David Amador, ok? Que ele fez o seu próprio engine e pôs isto a correr na Switch, na PlayStation 4, 5, Xbox, PC, Android, iOS. Iria-me estar a esquecer. E Wii U e DS. Ok? Portanto, é um Deus autêntico. Portanto, é possível fazê-lo. Ok? Isto é um jogo, esta arte foi uma arte que ele comprou na altura para fazer o jogo. Isto é possível fazer. Agora, do ponto de vista comercial, não faz sentido. A não ser que queiras ir brincar. Eu há muito tempo quero fazer um engine. Muito tempo. Ok? Mas só que do ponto de vista comercial, raramente faz sentido. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Vai sair a Switch 2 eventualmente, para nós. Né? Eu, para o meu jogo, para correr na Switch 2, é carregar um botão. E está a build a ser construída para a Switch 2. Ok? Quando o Unity suportar isso e essas coisas. E se fosse okay? só para PC? Se for um jogo só para PC, continuar a não compensar? É sim, mas a questão é, se depois tens de portar aquilo para um outro engine, quando vais lançar nas consolas, é que tu estás a ver isso só do ponto de vista de lançar para o PC, mas tu quando estás em ambiente indie não podes te fiar absolutamente nada, tens de mandar o jogo para onde... Mandas à parede a ver se alguma fica lá, é basicamente isso. Ok? Mas não há problema nenhum, isso é uma excelente experiência e eu gostava de ter também. Ok? Só recomendo é que faças isso por brincadeira. Ok? Faças um engine por brincadeira e depois podes construir um jogo comercial por cima daquilo. Ok? Porque demora o seu tempo. Ok? Diz. Queria pegar um bocado nisso acabou de responder. O professor o Diogo tinha dito num dos slides sobre fazer os console ports, que é geralmente depois do jogo já ter feito. Sim. Mesmo o jogo nesta fase já foi lançado, certo? E agora vamos adaptar. Normalmente sim. Pronto. Mesmo que o jogo não esteja a vender, justifica-se sempre fazer. Sempre. Ok. Sempre. Ok? Porque quando é que vocês vendem mais jogos? É quando existem sellers. E se vocês tiverem mais SKUs, que é mais unidades de venda, mais sellers conseguem ter. Certo? Se eu tiver o jogo na Switch, na PlayStation e na Sony, consigo ter sellers diferentes em cada um deles, portanto consigo ter mais retorno. E hoje em dia, com o Unity, portar um jogo, eu disse isso há bocado, não sei se disse aqui na apresentação, Sim. eu acabei o Orb em fevereiro, no início deste mês de abril, estava aprovado, não só desenvolvido, mas aprovado na PlayStation, Xbox e Switch. Ok? Eu no final de fevereiro, eu tive umas semanas a fazer uns bugs, um mês depois está pronto. Okay? Ou seja, quando já tenho a experiência do desenvolvimento de ports, eu é de borda. Okay? Já tenho a infraestrutura toda necessária, que eu literalmente, eu agarrei no cópia que tinha de For the War, que é outro jogo que eu tinha feito para as consoles, agarrei lá na parte da PlayStation, espetei para o projeto do Word. Agarrei na parte da Xbox do For the War, espetei para o projeto do Word. E depois, está feito. Okay? Depois foi só trocar o meu injetor de dependências para usar a storage de cada uma das plataformas, e no injetor de dependências trocar o sítio de fazer os achievements. E está o port feito. Okay? Porquê? Isto é um grande asterisco que é eu, quando desenvolvo os meus jogos, já vou pensar no suporte para gamepads, para controladores normais. Okay? Que essa normalmente é o trabalho mais chato, clássico. O trabalho mais chato é pôr a UI a suportar a navegação com um gamepad. Okay? Agora, eu como já faço os meus jogos todos preparados nisso, o port é de borda. Okay? E até faz sentido hoje em dia com o Steam Deck e com a Microsoft agora a decidir que é também uma coisa dessas. Okay? Cada vez faz mais sentido. É impossível lançar um jogo que não tenha suporte para gamepad, basicamente. Mesmo os FPS, nem os Forex hoje em dia, os jogos com Civilization já são lançados sem esse suporte. Okay? Portanto, faz sempre sentido, mesmo que não esteja a fazer dinheiro. O Word não está a fazer dinheiro e eu vou lançar das consoles. Ok? É tão simples quanto isso. Ok? Queria perguntar alguma coisa? Não. Já respondeste. Já? Quer dizer, posso aproveitar. Eu ia dizer, o público da consola é diferente do público do PC. Pelo menos essa é a minha experiência em geral. Mas a pergunta é, tu disseste no início que para ti fazia mais sentido começar pelo PC porque era o mais fácil. É. Mas contudo tens a diversidade da plataforma. Sim.
Porquê? É contrassenso para mim É. um bocadinho. Então, tem de ser assim, uma build para a Switch demora 50 segundos a fazer. Já ajuda? Pois, mas isso é porque, ok, como tudo no desenho, presumes, ou melhor, preparas para a transição para o port, então depois isso é fácil, não é? Não, é mesmo a nível de iteração de desenvolvimento, é mesmo esse o problema. Não é? Porque a gente no editor vai testando as coisas. Não é? Nós contamos no Unity, vamos testando, vai com o play. Mas só que aquilo, as milhares de vezes que acontece, nós quando fazemos uma build, aquilo rebenta por tudo que é lado. Ok? Certo? Então a velocidade de iteração é algo super importante Certo. quando estamos a desenvolver e a experimentar coisas novas. E não faz sentido, não há nenhuma consola em que o tempo de, as builds não demoram mais de 1 minuto. Não há. Quer dizer, na minha máquina, pelo menos, Mas obviamente. isso é uma coisa boa, que significa que eu posso iterar bastante enquanto estou Nada. Este PC demora 5 segundos, porra. ok, é que eu estou habituado a fazer builds para Pois, isso é outra conversa. Não, mas a questão é só essa, é a velocidade de iteração, é só isso. Ok. Aliás, eu odeio fazer builds. Mas é que há a Qualquer que diversidade seja. do target, é um bocadinho, para mim, um bocadinho contrassenso. Mas ok, mas percebo o argumento. Não, é muito mais fácil, porque para já é muito difícil eu agarrar numa versão da Switch e dar a alguém. Paga-se na fase de QA, não é? Paga-se na fase de quality assurance, quando estás a tentar apanhar os bugs que resultam da diversidade. Ou não? Não é essa a tua experiência? Não tenho tido. Não tenho tido porque Ok. eu tenho tido a sorte, tenho feito um sistema, tenho feito o meu próprio engine, normalmente quando vai para as consolas já está mais... Já tens aquela base de código. Já está muito estável, já não há problema. Em que normalmente o problema das consolas, por exemplo, somente da Switch, a Switch é uma anedota como máquina, ok? Não temos... Eu com o Orbo, aquele mês que eu estive a portar o Orbo, foi 3 semanas na Switch, porque aquilo estava sempre a arrebentar a falta de memória. Okay? Isso não é culpa minha. Daquilo, texturas 4 capas numa Switch não faz muito sentido, ok? Mas... normalmente as nossas limitações é essa, é a nível do que é que o hardware consegue fazer. Okay? E a Switch é o único que isso é problema. A Xbox One, a PlayStation 4, a PlayStation 5, nunca tive problemas nenhum. Eu sempre correu aos 120 FPS, que é o meu target normalmente é aos 60, eu sempre correu e nunca me tive chateado. Mas é mesmo só isso. Não uso, apesar de eu poder fazer, e às vezes faço uns testes muito antes dos lançamentos. Okay? O Orbo correu na Switch há 3 anos atrás. Foi a primeira vez que pus-o a correr lá. Mas foi uma brincadeira para ver se era possível eu corresse lá, dado as exigências que o jogo tem. Okay? O Orbo, apesar de ser um jogo indie, é um jogo gigante, em que aquilo, o designer divertiu-se bastante e fez texturas em 4 capas. E foi preciso ali uma boa gestão para garantir que aquilo pegava tudo na memória. Okay? Mas foi só por causa disso. Não foi por mais nada. E evito ao máximo ter. Eu tenho as nas consolas, tenho as dev kits todos em cima da minha secretária agora e estou de mortinho para as tirar. Já não consigo ver aquilo ali à frente. Ok? Só por causa disso é chato. Vocês quando estão a iterar é muito chato. Sabem bem isso, né? Não termos logo o feedback imediato. Okay? É muito chato. Eu troco o computador só por causa disso. Assim que as coisas começam a demorar muito tempo, esquece. Porque nós temos aquela flow, né? Vocês todos já devem ter sentido uma vez na vida, pelo menos, que nós estamos tão concentrados, sabemos exatamente o contexto todo daquilo que se está a passar e o que é que queremos saber e o que é que queremos ver, que se aquilo demorar mais 10 ou 15 segundos é o suficiente para nós sairmos e para recuperar outra vez, nunca mais. Ok? E isso é muito importante quando estamos a desenvolver, especialmente quando estamos à caça daqueles bugs, que são mesmo daqueles monstros que não querem ser esmagalhados para nada. Okay? Nessas alturas, ainda mais importante é nós termos o efeito imediato e conseguirmos ver as coisas no imediato, as alterações. Ok? Mais questões, jovens? Eu tenho uma. Diz. A minha base é em marketing. Então fiz muitos disparates, não é? Só um bocadinho? Só Foi? a briga de marketing Foi? matou um bocadinho. Só o quê? A briga de marketing, a briga... Então, Não, não. o conceito, para mim era o conceito, mas... É assim, o conceito é seja tudo aquilo que não pareça marketing, não é? É que não seja marketing, é só isso. Não, a minha pergunta, sobretudo, é porque no mundo empresarial trabalha-se em Scrum, com conceito, etc. A nível indie, estando sozinho, como é que a documentação e tudo mais? Tu Como é que... que trabalha? Hã? Como é que trabalha com o conceito? Hã? Eu sei que há uma coisa, eu sei. Documentação, eu estou a falar Mas mais... com o Product Owner eu entrava. Hã? Não ouvi essa palavra, não conheço. É assim, documentação há muito pouco. Okay? A documentação só existe
quando é necessário falar com publishers, ok? E eu tenho documentação disso, porque eu tentei... Mas lá está, sugestões, sobretudo. Para fazer documentação. Assim, numa fase inicial, isto agora tudo depende do que quiseres fazer. Por exemplo, aquele mais óbvio é o GDD, é o Game Design Document, certo? Porquê é que eu não falei no Game Design Document de uma coisa destas? Porque normalmente o Game Design Document serve para as primeiras 1-2 semanas, depois mais ninguém toca naquilo. Ok? Porquê? Porque o que nós queremos numa fase, a nível de indie, isto é a minha experiência, é a minha bolha, atenção a isso, ok? Nós queremos partilhar o nosso conceito, aquilo que nós temos na cabeça com alguém, e para isso a única forma que temos de fazer é escrevendo qualquer coisa. Então normalmente fazemos um GDD de meia dúzia de páginas para expor a ideia aos outros elementos da equipa. Ok? E é para isso que serve o GDD no ambiente em que eu o conheço. Okay? Eu sei que isto não é verdade em AAAs, e nem em AAAs, nem em estúdios indie maiores, mas no universo que eu conheço é isso, porque a partir daí, em que nós estamos todos na mesma página, toda a gente sabe o conceito do jogo, ele começa-se a transformar noutra coisa que não era aquilo que eu escrevi, vai crescendo e vai mudando por aí, e toda a gente está mais ou menos síncrono naquilo que é. Porque normalmente eu trabalho com equipas com mais duas pessoas, que é um artista e um engenheiro de som, é basicamente isso. Okay? Mesmo na empresa que eu trabalho aqui, de portuguesa, sou eu que sou o programador, e agora há um estagiário, não conta ainda, mas é mais uma vez mais um artista, é o game designer que faz o game design do jogo, okay? Não o aspecto gráfico, mas quais são as mecânicas principais, como é que elas interagem, as regras do jogo, etc, etc. E tem mais uma vez um engenheiro de som. Okay? É as equipas que eu conheço aqui. Existem coisas maiores, mas aquilo que eu conheço da indústria, mesmo os maiores, o GDD pouco ou nada serve. Okay? O que a gente tem sempre é um pitch deck, e se eu faço sempre independentemente de querer ou não vender o jogo para publishers. Porquê? Porque há sítios para eventos que é necessário ter um pitch deck para dar. Agora já não, mas antigamente a Sony pedia para todos os jogos que vocês quisessem adicionar um pitch deck, agora já não é preciso. Mas acaba por ser uma forma rápida de alguém, por exemplo, alguém que quer fazer a vossa versão física do vosso jogo, está interessada e dá-me uma informação do jogo e eu tomo lá o link do pitch deck, que é uma coisa ótima. Okay? Porque aquilo não tem nada de especial lá. Aquilo é um documento que até está público, se quiserem depois mando-vos, mas não. Ora bem, esperem aí. Aqui? Não. Depois, como podem ver, é sempre coisas muito... Também não está aqui. Há uns que pedem, é verdade, há uns que pedem isto também, deixa-me abrir, aí, que pedem um concept design document, ok? Tem a explicar todas as coisas do jogo e coisas assim do género, mas a gente não faz isto por regra, ok? Mas isso depende agora dos publishers daquilo que eles pedem, e agora estava à procura do meu pitch deck e não encontro. Está aqui. Okay? O pitch deck é literalmente uma apresentação em slides, okay? Tem as coisas básicas do jogo e é basicamente a vossa apresentação do jogo a outras pessoas, ok? É só isso. Mas mais uma vez, eu já fiz uns quantos jogos e o único que eu fiz, aquele concept design document foi para o Word, porque foi pedido por um publisher. Okay? Houve uma altura, há uns 3 anos atrás, em que eu queria vender, queria ter um publisher para o Word e eles pediram-me aquilo e eu fiz. Mas por regra não temos qualquer tipo de documentação. A documentação que nós somos sempre certinhos é como é que está a correr as redes sociais, okay? Como é que está a correr as vendas, quais são os youtubers e os influencers e os mídias que falam com a gente. Sempre, essas aí é que nunca falham, okay? São sempre as mais importantes, coisas assim do género, ok? Certo? Isto é que nunca falha, nunca falha, ok? De resto, e eu tenho aqui outra que é, como é que é? Socials Growth, acho que é isto. Okay? Estas coisas, destas nunca falham, nunca. É a documentação que a gente produz. A nível de documentação do próprio projeto, as equipas são tão pequenas que não justifica estar a fazer isso. A comunicação por regra não é um problema. É um problema, atenção, acontece muita porcaria por causa disso. Não digo o contrário, mas não justifica. Okay? Há uma ali para o professor Paulo que é boa também, que é porque é que a gente não faz testes. Não é? Eu, por exemplo, eu faço todo o meu código está feito para ser testado. É feito com os princípios e com as regras, que o professor Paulo ensina nas aulas dele, para testar código, para fazer testes unitários. Mas eu não consigo justificar. Não consigo justificar gastar tempo nisso. Okay? Mas isto é eu pessoalmente, ok? Isto. Depois também estou ao contexto, mas sendo o único programador, é
tentar, tens que ir. É o pior de todos. É o pior de todos. Uma coisa é se fosse só que um estudo de uma dimensão, pronto, uma pessoa está aqui a programar este da mecânica, ou para isto, parte do som. Não é por aí. Eu, não há dia nenhum, não há projeto nenhum que eu não chegue a meio do projeto e não digo, eu devia ter testes sanitários. Não há nenhum. Ficar assim em silêncio de propósito. Hã? Eu vou pôr aqui um morder no topo para não falar. Não, pode falar à vontade. Pá, eu acho que o programador tem que ser sobretudo consciente do quão fraco ele é. Exatamente. Não fazer testes automáticos é dar-nos demasiada importância a nós próprios. É um erro tremendo que só acontece quando somos jovens. Depois passa-nos. Não digo mais nada. Ok? Mas isso é Com outro. uma ilusão que é possível materializar conhecimento humano e documentação, que eu estava também aqui a ouvir. Tenho alguma experiência também na indústria. O ideal é ter o código a ser o artefacto. É o artefacto que vale por si mesmo. Tem os testes automáticos que o documentam. Mas vou calar. Vocês vão levar comigo se forem de engenharia informática, depois não se preocupem. Mas é o que eu estava a dizer. Não há nenhum Não é projeto boa que. ideia não ter testes automáticos. Não, eu concordo, mas eu concordo com o que eu estava a dizer. Não há nenhum projeto em que eu não me arrependa de não ter implementado. Nenhum. Okay? Porquê? Porque aparece um bug qualquer muito a par de alguma coisa que eu não me lembrei há 6 meses atrás. Okay? E dava jeito agora de ter alguma forma automatizada de lá pôr aquilo, a garantir-me que não volta a acontecer. Há outro Ok. argumento, que é, quando nós temos que entregar alguma coisa, nós temos que saber que está certo. Como é que sabemos que está certo? Testamos. Para testar, o mínimo que nós fazemos é testar manualmente. Para testar manualmente, de forma sistemática, eu tenho que ter um script a dizer, fazer este conjunto de ações. Esse script, se for possível pegar nele e transformá-lo num conjunto de algoritmos, se eu não fizer isso, então não sou um programador, sou outra coisa. Ok? Porque um programador automatiza cenas, não faz cliques de questão. E ainda tenho, Agora juro-me. não, ainda tenho outra pior. Tenho outra pior, que é a gente normalmente, quando estamos a testar, especialmente em jogos, existe uma data de passos que cada vez que vocês querem testar um cenário qualquer, que tem a repetir. E vocês normalmente automatizam isso. Okay? Eu não faço isso. Eu tenho sempre uma data de funções que estão agora nos meus algures, que é para automatizar uma data de cenários que, quando eu preciso testá-los. Não agarrar nessa bodega e pôr num sistema de teste unitário. Okay? Acaba por ir a mesma coisa. E é preciso aprender, não é? Mas nunca faço. Eu estou a falar, mas eu não fiz a minha vida toda teste código com testes automáticos, está bem? Mas atualmente, dada a sofisticação das infraestruturas, não faz sentido não fazer. É só isso. Atualmente não há desculpa. É tão fácil. Caramba. Eu concordo com ele, mas nunca faço. Mas isso é porque nós não temos esse hábito. Faça para mim que é o que eu faço. É mesmo, eu próprio sei, eu não me sai natural. Mais documentação, voltando a essa aí, que eu tanto perdi-me nos testes. Que é, tirando o GDD e os únicos documentos que nós fazemos mais afincadamente é todas as inscrições das lojas, as inscrições para mandar e-mails à imprensa e coisas assim, é a documentação que a gente produz. A gente, os projetos, raramente produz alguma coisa útil. Okay? Eu, mais uma vez, isto é a minha experiência, atenção, é a minha experiência lá fora. Infelizmente as que eu conheço também não são melhores, mas há de haver certamente melhores sítios em que fazem as coisas como deve ser, ok? E atenção que eu sou o primeiro na empresa onde eu trabalho a dizer, temos que fazer documentação, faz documentação, mete isso em documentação, ok? Sou o primeiro a dizer, ok? Mas só que não sou o comando, portanto, não dá, mas nos meus também não faço, ok? Mais questões? Diz. Eu tinha referente à revenue dos jogos, sendo que os jogos indie geralmente são jogos que são para ser lançados e não haver muito suporte, ou seja, há aqueles primeiros 6 meses. A minha pergunta vem do porquê de não referir ou de tentar introduzir dentro desses jogos, sendo que na maior parte dos indies não existe a parte das microtransações, em que em quase todos os AAA atualmente, ou em grande parte do jogo, é feito sempre uma tentativa de introduzi-los de maneira a ter sempre um maior número de revenue ao longo do ciclo de vida do jogo. A minha pergunta é, sabendo que já existe uma experiência num dos seus jogos que tem, porquê é que não há mais indies a fazer isso? E qual é
o fallback, ou seja, qual é o problema de os fazer? Porque estás a perguntar basicamente porque é que os indies não têm microtransações? Praticamente, existem muito poucos, ou seja, dos casos que eu conheço que têm microtransações, geralmente são os indies que têm sucesso. Ou seja, os indies Eu acho que não é uma coisa não causa a outra. Não estou a dizer que tenha a ver com o sucesso do jogo em si, tem a ver que geralmente quando existe uma maior número de microtransações em jogos que têm sucesso. Assim, microtransações é muito fácil, vocês conseguem encontrar facilmente formas de sacar dinheiro às pessoas dentro dos jogos. Isso é relativamente fácil. Os antipadrões estão aí todos online. Okay? Não é complicado de fazer isso. Okay? Porquê é que eu não faço isso? É porque eu gosto de dormir descansado à noite. Uma é essa, a segunda é que isso não é trivial, não é só adicionar microtransações a um jogo, não é só adicionar agora tens de pagar X para ter este fato ou para ter esta personagem. Isso tem de estar no game design. O jogo tem de ser desenhado para isso. Okay? As microtransações fazem o que fazem porque elas são desenhadas com o intuito de serem compradas. Ok? Não é só uma coisa que a gente chega lá agora chega ali ao ouro, né? Então toma lá mais uma skin, toma, 10 euros. Né? Demorava-me 10 minutos a implementar. Ok? Mas isso nunca ia vender. Isso é quase certeza absoluta. Ok? Porque esses jogos, especialmente os jogos de live services, né? Porque as microtransações normalmente são jogos de live services, que é que os jogos nunca mais acabam, né? Então temos de estar sempre online a fazer. Esses jogos normalmente, as microtransações funcionam porque, além de terem sido desenhados para isso, mas muito porque eles tiram partido da nossa natureza humana e nós queremos fazer show-off a outras pessoas, ou queremos mostrar que a nossa equipe é melhor, ou o que quer que seja. Okay? Eu, por acaso, agora estavas a falar disso, estava a ver se arranjava algum exemplo de jogo com microtransações que não seja online, mas não me veio assim nenhum à cabeça. Lembras-te de algum? Alguém se lembra de algum jogo? Seja ele qual for, não precisa de ser isso. Recente ou qualquer jogo? Qualquer. O Squid, acho que é Crab Game, que tem microtransações, mas é grátis e é indie, que foi baseado no... Não, também, mas é grátis, é diferente. Um jogo premium, porque isso não é microtransações, basicamente é fora. Tinham músicas que são microtransações. Por exemplo, mas isso é uma boa implementação de microtransações, essa não choca a ninguém. Aliás, o Mario Kart, há pouco tempo estive a jogá-lo. Né? Apesar de que eu ter um modo online, mas podemos comprar as pistas de... Pois, eles chamam isso mais de DLCs. Sim, mas lá está, a questão é onde é que está a linha entre DLCs e microtransações. É que normalmente as microtransações é mais que não adiciona necessariamente novo conteúdo, é só modificações pequenas. Tipo, mais roupas e... Sei lá, personagens também. Sim, isso. Sim, hoje em dia, sei lá, isso está um caos dessas coisas. Mas eu acho que o dos indies é basicamente isso, é porque nós desenhamos os nossos jogos, já o nosso scope é muito mais pequeno e os nossos objetivos financeiros são muito mais pequenos. Né? Acho que um pormenor é nós não desenhamos os jogos à volta disso, porque pode ser um bocado purista a nível de arte ou uma coisa assim do género, mas não, acho que a gente nem pensa nisso, porque a monetização de um jogo indie, a gente basicamente tem duas opções, que é ou é um jogo premium ou um jogo free com microtransações, são as únicas opções que a gente tem. E o premium, no final do dia, acaba por dar muito mais estabilidade a nós do que um free. O ponto de interrogação do free é sempre muito grande. Okay? Portanto, acaba por ser isso, é o quanto averso a risco que estás ou não. Mas não te sei responder, eu sei responder o que é que eu não faço. Okay? Apesar de ter alguns jogos que têm DLCs e coisas assim do género. Né? Agora, microtransações é algo que eu nem sequer considero. Eu estou a fazer um jogo de cartas que era trivial. Né? Eu estou a fazer um card builder, microtransação, 1 euro por cada carta, maravilha, aquilo para mim. Né? E é trivial a nível de implementação, portanto, é simplesmente não acho que faça sentido. Ok? Diz. Por acaso, agora faz lembrar, a segunda fez lembrar uma coisa também. Pronto, aqui o tema que eu próprio tenho aqui pensado, que ao longo do, seja quando eu entrei mais na fase de desenvolvimento dos jogos em 2000, seja há 10 anos atrás também, pronto, e era um termo que era tirado do sentido, pronto, estúdio independente, um jogo que fugia fora da norma, praticamente. Depois uma coisa que eu comecei a reparar ao longo do tempo, pronto, eram jogos que diziam, os que diziam ser indie, jogos que diziam ser indie, no entanto, em termos de orçamento, de backing, estamos aqui a falar quase AAA. Sim. Eu quando falo em indie, isso é uma boa definição. Eu quando penso em indie, penso em jogos que estão ali no máximo budget de 250 mil euros. Ok, para um jogo. É o que eu considero indie. Não interessa se é feito... Mas é a minha opinião pessoal. Porque não há definição nenhuma. O que é um AAA também? Né? O que é? Não há definição... Isto é definição... É que nem existe essa associação necessária. Né? Uma coisa...
Hã? No Man's Sky era indie, só. Era indie, mas só que tinham uns quantos milhões é que eles tinham em cima, né? Depois, E quantos anos tinham de experiência? 200 e tal anos de experiência que a equipa deles tinha? Isso é indie. exato, já é indie. É. Também tinha outra pergunta que era acerca da duração do jogo e do price point. Porque isso é uma cena, não é? O quê? O price point do jogo? Ou seja, imagina, quando pensa, eu vou cobrar X, presumo que haja alguém que faça a análise do mercado. Sim. Mas isso também tem relação com a duração do jogo. Não necessariamente. Não necessariamente. Ou seja, o que a gente vê, o que a gente faz, há de haver Eu alguém. vejo muitos roguelites, porque é que eu estou a fazer pergunta? Eu vejo muitos roguelites que o que querem é ter duração. Portanto, aquilo faz geração procedimental, a ideia é ter replayability que nunca mais acaba, o que para mim é uma seca. Eu tenho uma lista tremenda de jogos e quero que siga para o próximo. Não é? Vocês não têm um backlog gigantesco. Eu tenho também, eu tenho os 700. Temos que achar. Não é? Agora aqui há mais um. É sempre. Portanto, um jogo de 5 horas para mim é fantástico. Agora, não paguem 80 euros por ele. É aí a minha pergunta, que é, se vocês pensam na relação, se existe esse Do tempo. Não, normalmente não. tempo de jogo, Eu não conheço ninguém que faça isso assim. A gente normalmente, quando faz o estudo, vê logo o price range onde a gente pode bater. depois não estão preocupados com a duração do jogo, quanto tempo é que há de É assim, normalmente gameplay. 20 euros por uma experiência de 5 horas é muito. Para mim não. Isso Não. foi muito Não. bom. E esse é deve ser o preço médio do jogo. Mais ou menos O médio do jogo indie deve estar por aí. Eu não tenho certeza. Mas deve estar por aí. Roguelites que nunca mais acaba. Sim, o Stelvor, este não acaba. Este é infinito. Este é infinito. Este não acaba. Nunca mais Não acaba. acaba. Depois, tipo, Não acaba. E os outros que eu tenho no backlog? Agora, outra coisa. Não, o que a gente normalmente faz é faz o estudo, vê o que é que está a haver no mercado e depois, quando chegamos à fase pré-lançamento, vemos como é que está o mercado. E vemos o que é que está a sair e a qualidade que a gente tem. Porque a gente faz estas ideias aos tempos. Eu quando faço, agora estou a desenhar estou em pré-produção de um jogo, estamos a apontar para 9,99. Ok? Porquê? Porque o 9,99 está nas vossas cabeças como compradores, está que aquilo, ok, pode ser um joguito bom, mas é pequenino e não precisa de grande conteúdo nem nada disso. Ok? Mas a partir de que a gente passa dos 12 euros, a conversa muda um bocado, que é aquilo que eu tenho aqui tem qualidade para isto. Ou seja, se fizermos ao lado de outro jogo ao mesmo preço com um bom sucesso, é comparável, faz sentido ou não. Espera aí, o meu é melhor, ok, sobe o preço. Ok? E é este brincadeiras que a gente faz, não existe nada porque a gente não temos os recursos para estar a fazer coisas destas, análises como deve ser, não faz. Então a gente faz em produção. O Early Access muitas vezes serve para isso. O Early Access serve para isso. A gente normalmente no Early Access, uma coisa que eu pergunto lá, que é obrigatório nós respondemos, é se vamos subir o preço. E não há ninguém que não diga que não. Toda a gente diz que sim. É para ver, é para ver o que é que o pessoal diz, porque se um jogo vender bastante bem em Early Access a 14,99, quer dizer que eu posso pôr a versão final a 20 euros. Ok? E se não correr bem depois, não há problema, a gente deixa o preço outra vez. Ok? A gente, é a experiência, porque depende muito do que está agora a acontecer no mercado e que jogo é que não se dizer. E as sales são negociadas com os publishers ou os devs? Eu compro jogos em sale. As sales. A sale, o dev é chamado a falar sobre isso? Não. Ou seja, é a plataforma? depende das plataformas. Há umas plataformas que nós podemos escolher qualquer data, qualquer hora, qualquer dia. Existe sempre um limite, normalmente é 20 dias, acho eu, de sales. Okay? Há umas que as sales são todas rígidas e nós temos de submeter os nossos jogos para aprovar. Okay? E há outras que é um misto das duas. O Steam, por exemplo, tem as sales, aquelas que vocês conhecem, a Summer Sale, a Terceiro, coisas assim do género, que nós podemos participar, porque não existe, é a nossa opção. E depois podemos também fazer as sales quando bem entendermos. Okay? Depende da plataforma. Ok? Mais questões? Diz. A minha pergunta é, se for justificável, e se, ou seja, em que altura é que nós podemos ver se vale a pena fazer uma agregação de fundos, caso seja possível? Um Kickstarter. Sim. Assim que tiveres pelo menos 30 a 40 segundos de gameplay. A sério. Não, Ok. só estou também a falar em questão de se vale a pena em qualquer situação ou se tem que ser uma situação em que já temos alguma interação. Isso é outra estratégia de marketing. A questão é que queres gastar, isso dá-me um trabalhão brutal. Não? Fazer um Kickstarter não é só
Dá um trabalho brutal, somente se tiveres depois rewards com objetos físicos, então nem se fala. Ok? Mas isso, o Kickstarter, o objetivo do Kickstarter, uma parte dos jogos, nem é necessariamente terem, obviamente, dá jeito termos o financiamento. Mas o objetivo é simplesmente mostrar o jogo ao mundo e ganhar wishlists. Okay? Esse é o primeiro, normalmente por regra, a não ser que o pessoal esteja muito apertado, o objetivo número 1 é ganhar a atenção do jogo e o Kickstarter é uma forma de o fazer. Bom, mas quando a gente tem o dinheiro do nosso lado... Quando tem o dinheiro do nosso lado é bom. O problema é que aquilo envolve uma logística brutal para ter aquilo, um Kickstarter que... Abris um Kickstarter, eu falei com uma empresa que faz isso, que a vida deles é fazer isso, e eles demoram um mês a preparar aquilo. E eles são especialistas, não fazem outra coisa senão dá-me lá o demo, dá-me umas imagens, dá-me as rewards, a gente mama, já não me lembro quanto é que acho que era 15%, que aqui era do bolo total, e a gente faz isso. O bolo total é só do Kickstarter ou é também É do sales? Kickstarter. Era só do Kickstarter. Acho eu. Olha, não tenho certeza agora disso. É um bolo. Qual é o bolo que eles estão a comer? Não, era do Kickstarter. O bolo era do Kickstarter. Não sei se eles não tinham também uns toquezinhos depois nas vendas do jogo. Ok. Isso há contratos desses e fujam deles a setores. Ok? Mas é uma estratégia de marketing. É só isso. Ok? É como eu digo, a gente está passamos a vida a vender, não faz mais nada. É vendedor. Isto não somos programadores, não fazemos jogos, a gente passa a vida a vender. É a desvantagem de ser indie e não ter uma equipa, ok? Mas há equipas indies que têm uma ou duas pessoas a tratar do marketing. Okay? E essas normalmente são as que têm mais sucesso, por curiosidade. Porque será? Não é? Mais questões? Diz, força. Tenho só... Força! Estou aqui até às 11, portanto estão à vontade. Estão à vontade. Uma das perguntas que eu tenho é... o Diogo mencionou sobre estar a adiar, ou seja, se por exemplo se for sair muitos jogos do meu estilo, se calhar poderia fazer mais sentido adiar. Mas há um momento em que temos que dizer, ok, já adiei demasiado, não posso continuar a adiar. Depende do quanto tens o cu apertado. Ok. Ou seja, isto é sempre, vamos fazer essa joga. É quanto dinheiro é que a gente tem para pagar os nossos ordenados, para pagar a nossa vida. É basicamente isso. Okay? Eu, por exemplo, como disse, eu tenho o Oiro aprovado desde o início de janeiro em todas as plataformas, em todas as consoles, pois já podia ter lançado em todas. Não lancei. Ok? Porquê? Estou à espera que haja informação da Switch 2 para saber o que é que vou fazer. Ok? Porquê? Posso mudar esse luxo, mas eu tenho 3 empregos. Ok? Essa é outra que eu, só se calhar não repararam no primeiro slide, mas eu tenho 3 empregos para estar a fazer estas brincadeiras. Ok? Portanto, eu costumo dizer, todos os alunos que vêm ter comigo, posso fazer jogos? É uma péssima ideia. Ok? Mas se vocês forem malucos, eu, como técnico, como uma pessoa técnica de programação, não encontrei nenhum mundo como os jogos ainda hoje. Não me aborreço. Estou nisto há 10 anos e não estou aborrecido. Eu estive em apps 3 anos, 4 anos e fiquei aborrecido. Ok? Isto não me aborreci. Tenho sempre alguma coisa nova para estudar, sempre alguma coisa nova para aprender. Não para. Ok? Portanto, é por causa disso que eu faço. Sou masoquista. Gosto de aprender e é assim. Diz. Eu estou sempre masoquista em cima do algoritmo e sozinho, estás sempre a acreditar. Não, de todo. Não. Aliás, eu tenho uma vida muito saudável desse ponto de vista. Ok? Faço questão disso. Mas isto também provavelmente vem com a experiência, que já tenho muito. Eu já sou indie, de jogos há 10 anos, mas indie independente a lançar coisas há 18, 15, desde que eu saí aqui do Isel. Né? Desde que eu saí do Isel comum. Portanto, já tenho muita experiência em que isso não faz bem. Por exemplo, eu para o Oiro agora sim, fiz uma semana que dormi 2 horas por dia, se tanto, uma coisa assim do género. Mas porque eu queria fechar aquilo, não havia regra nenhuma, ninguém estava a fazer pressão, não havia nada, ok? Eu é que já estava farto do projeto, o Oiro demorou, comecei em 2000 e... não sei, foi 6 anos que aquilo demorou a fazer e estava farto daquilo e tinha de fechar aquilo, depois na cabeça fechava aquilo e fechei aquilo. E foi só por causa disso, eu nunca estou em crunch, nem nunca faço crunch. Prefiro adiar as coisas, quer saber? Porque posso-me dar esse luxo, ok? Okay? Muito importante isso. Mas não, eu trabalho, eu acordo às 7 da manhã, às 8h30 estou à frente do PC, estou a trabalhar para outra empresa, depois só à tarde é que trabalho, ou estou a venho aqui dar aulas. Ninguém põe do Oiro, pá. Hã? Não vou perceber porque que não estás a mostrar. Eu tenho o jogo. O marketing não é o forte. O marketing não é o forte. Ainda por cima está em promoção e tudo. O gameplay está muito fixe, em particular, a forma como a gente controlamos o boneco. Isso está com... Eu só estou à espera que isto saia para a consola para poder jogar, porque isto comprei uma música. Isso é aquela crítica. Falta o som. Mas isto não tem. Acho que está, tem. o som está. Mas sabem, o gameplay disto, vocês jogam isto e sabem,
sabe muito bem, se calhar, controlar a personagem. Mas demorou-me 6 meses a fazer Está muito isso. fixe. Já Ok? Diz. Não sei, isso vai lembrar muito os jogos do Nitron. Não sei se tem conhecimento desse site. Do? Nitron, também mesmo estilo assim. Não conheço. Pixel Não, 2D. não conheço. Pixel 2D, quer dizer. Não conheço. muito giro. Não, eu não gosto de. Eu odeio vender. Odeio. Bem, mas- Odeio vender. mas, olha, Odeio. podes vender, por exemplo, a relação entre o avatar, portanto, o nosso boneco, e o controlador é muito boa. Não, isso é. Isso muito. Aliás, é um dos jogos que eu Muito orgulho, muito orgulho. Muito bom. Muito orgulho. Muito orgulho. E portanto, a gente sente logo o boneco ali, ou está bom ou não está bom. É verdade. Vocês sabem o que é que eu vou falar. É verdade. Sim. Ou está mesmo bom, ou Eu estava cheio de delay. Passei horas a jogar Mario 64, a jogar os Eu Super Marios todos para conseguir fazer isso. consegui bugar. Mas pronto. Que é- Na PlayStation eu compro e jogo. Não sei quando é que vai ser. Olha, sabe? Mas está aprovado que é o mais importante. Está aprovado, já está, é só carregar no botão e está lançado. Ok? Mais questões? Perguntem qualquer coisa. Diz. Força, eu estou a falar a sério, eu só vou embora às 11. Portanto, estou à vontade, diz. Eu falo de experiência. Eu, pelo menos, quando fazia jogos, pronto, no tempo livre, uma coisa, seja uma gravação, a parte criativa, sentia, gostava de fazer jogos de telemóvel, fazia assim, pronto, conforme vai fora, por exemplo, Candy Crush, mas depois o que me dificultava sempre era nunca eu faço um jogo, ou seja, seja que eu consiga entreter, praticamente ter aquela parte de game design, que faça ter a pessoa voltar, que faça o jogo, ou seja, já não consegue ciclos, mas inovar ao mesmo tempo. Inovar, essa palavra não serve para nada. Essa palavra é tão. Eu odeio. Só ver se eu odeio essa palavra. Não é inovar, isso Mas- é O que tu estás a dizer só se vem por uma forma, que é jogar e estudar, mais nada. Ok? Eu tenho lá, não tenho aqui uma foto, mas tenho lá uma montanha de livros de game design, de level design, de teoria da diversão. Não sei, há livros que nunca mais acabam sobre isso. E é a única forma. E a segunda forma é testar. Ok? É testar, mas não és tu. Não é o que fizeste, é dar às outras pessoas e vês a reação delas. Ok? É isso, é fazer isso. E isso a gente O vertical slicing é muito importante, até porque são coisas que é o mínimo crucial e dá-te prazer jogar. Não, mas deve ser antes disso, antes do vertical slice. Deve ser logo na fase do protótipo, aquilo tem que ser interessante. Depois experimentar para ver se Diogo, podes só no Discord mandar o QR Code. Manda o QR Code no Discord, se depois puderes. Isso é o quê? É o QR Code para o Clube do Isel. Queres que eu meta aqui? É para ficar aí em grande, se for possível. Mas isso, game design, level design, vocês podem ir. Existem vários cursos que fazem. É eu primeiro. Que estudam isso e que mostram isso, que vendem, que têm uma data de disciplinas à volta disso. Mas a única forma que vocês têm mesmo a sério de progredir nisso é fazendo, é desenvolvendo. Ok? É isso. Ok? Portanto, é experimentar e ir tentando até sim alguma coisa interessante. Ok? Mais dúvidas? Mais questões? Só para a continuação um bocado desta questão, só algum conselho que possas dar de orientação para a Game Jam que eles vão tentar fazer em breve, digamos, como é que começar isso? Como começar a Game Jam? Sim, como linhas orientadoras, digamos, que eles possam Aquilo é muito- que não se metam a fazer coisas que não vão conseguir fazer nada. Eu acho que a parte boa da Game Jam é façam o que quiserem. Não interessa. Querem fazer um MMORPG numa Game Jam, força nisso. Ok? Porque uma Game Jam não serve para vocês fazerem nada de útil, serve para vocês aprenderem. Ok? Se sair de lá algo interessante, ótimo. Ok? Mas o objetivo de uma Game Jam ou de qualquer outras coisas que. Outros eventos que vocês vão por programação é vocês aprenderem. Portanto, é explorem, façam o que podem entender. Ok? Obviamente, se era uma coisa muito ambiciosa, não vão conseguir fazer em princípio, né? Mas não quer dizer que não devam tentar, tentam. Brinquem. Ok? A programação é a arte mais linda que existe à face da Terra, que a gente só precisa de um computador para fazer, porque a gente pode fazer o que quiser. Isso é maravilhoso. Ok? Portanto, usem e abusem disso. Ó? Mais coisas? Não? Qual é que vai ser? Vai ter tema?
O quê? Tipo Game Jam, não é? Não sei, não estou a falar disso. Sei que não, Não estou a falar. Eles vão anunciar, vá, força. Eles vão anunciar, né, para a próxima semana. A Game O tema. Jam, sim, vai estar no servidor de Discord e já está anunciado, portanto é só reagirem. Já agora, só deixar aqui uma nota que para poderem participar na Jam tem até dia 13 para participar, que é para depois podermos organizar também, porque temos que fazer uma equipa, não sei individual, aqui também para as pessoas irem conhecendo e pronto, para manterem contato umas com as outras, portanto agradecemos que até dia 13, se houver alguma coisa, para podermos gerir depois a criação das equipas. Mais alguma questão? Tenha Só- para mim? Só tenho uma rápida que é, a equipa toda faz o estudo do mercado, faz o market research. Por regra fazemos porque nós temos sempre visões diferentes das coisas. Ok. Ok? Portanto, normalmente é um trabalho, quando possível, né, que a equipa toda faz e explora. Até porque coisas que eu conheço ou que estou mais familiarizado, os outros membros da equipa podem estar ou não estar. Ok? Tentamos fazer em separado, para comprarmos depois resultados e tudo. Ok. Obrigado. Mais coisas? Não? Então, se quiserem, na próxima vez, podem dizer o que é que querem, o que é que gostavam de me ouvir falar. Se gostaram de me ouvir falar, se não gostarem, olha azar. Eu faço qualquer coisa, desde que eu saiba, posso ficar a falar. Já lhes disse isso a eu, digo-vos a vocês também. Portanto, chateiem-nos para a gente ter mais coisas destas aqui. Ok? Se calhar mais técnicas disto.